Oi, esse aqui é o Oestcast, o podcast da revista Oeste. Hoje eu tinha que apresentar com o Afonso Patodoro. Você é o mais correto. Mas vai ficar muito chato. Então, hoje o nosso convidado é o Maurício Nunes, autor desse livro aqui, né? Árvore dos Sonhos, a vida é a obra de Walt Disney. Tudo bem, Maurício? Maravilha. Maravilha, obrigado por você ter vindo. Pô, eu que agradeço demais. Pra mim tá sempre sendo muito aqui bom. E a gente está aqui hoje com a estreia do Vitor Marcolin. Pois é, estou aqui ao Pela lado primeira de vez. Gandalf, o cinzento, sem barba e sem cabelo. E agora, Dago? Sua identidade secreta foi revelada. É verdade. Tava tentando Dago. disfarçar, mas agora já Eu foi. olhei e falei, Não eu dá. conheço ele de algum lugar, né? Pô, agora eu lembrei. Poxa. 180 anos, quantos anos tem mesmo? Ah, eu sei lá. 225. Caramba. Pô, Vitor, Deve muito estar bom. beirando ali né? o Silvio Santos. Deve tá Por aí, por aí. por aí. Muito bom, muito obrigado. É uma pela alegria, presença Dago. dos Obrigado dois. pelo convite, hein? Porra. O prazer é meu. É nosso. Bom, Maurício, é o seguinte. Olha, aliás, de cara eu queria falar que essa capa é do Spet. Spet, o nosso Schmock. É o O nosso desenho dele, a capa pessoal da Kaan. E grande o desenho ilustrador. foi... Atrás também é Atrás o Spet. também é dele. Aqui também, ó, se abrir... Você pode aqui conhecer. também, ó. O Spet também. Olha só que... Aqui é o Luciano Cunha, que fez Doutrinador e tal, também bem Caramba. bacana. Aqui também é o Spet. Aqui é o Daniel Ivanascas. E o Cezinha fez os desenhos de internos de dentro. tá. Cara, tem um Caramba. time fantástico Sensacional, aqui cara. de ilustradores. Massa. Ô, Maurício, a primeira pergunta não podia Simbora. ser outra. Por que o Walt Disney? Por que você resolveu fazer um livraço completo sobre o Walt Sobre Disney? o Walt Disney. Então, eu sempre fui fã do Walt Disney desde de garoto, assim, né? O meu pai, ele sempre nos alimentava muito com livros. Sempre gostei de ler, meu pai sempre incentivava esse tipo de leitura. E como eu sou de 71, então, ou seja, na minha época ali, na década de 70, o Walt Disney ainda estava no auge, né? A questão dos livros, do programa do Clube do Mickey, que passava no Brasil e tal. E aí eu sempre tinha uma paixão muito grande por esse senhor, né? Apesar de ter nascido quando ele já havia morrido, né? Sim. Mas a imagem do Walt Disney ainda era muito forte, né? Na década de 70, muito mais do que hoje, Ele né? morreu em 66, não é isso? 66, Olha, 66. Foi um pouco antes, então. Porque né? hoje você tem, hoje a imagem da Disney, né? A empresa ainda é muito maior que a do Disney, mas naquela época ainda o Disney era um nome muito forte. E eu tinha essa paixão, assim, pelo cara, porque, obviamente, eu fui meio que educado, digamos assim, por ele, né? E como o tempo foi passando, claro, e a gente acabou, enfim, embarcando pela área da escrita, né? O jornalismo e depois livros e tal. Eu falei, cara, eu vou escrever um livro sobre o Walt Disney, porque a maioria dos livros que eu havia lido sobre ele, que eram livros gringos, né? No Brasil, teoricamente só saiu um, que é como é que é o nome do livro que saiu, meu Deus? Que é o da Triunfo da Imaginação. Ah, que eu sim. até brinquei no Pânico, eu sempre cito isso, que o Emílio, quando eu fui tal, ele falou, porra, cara, esse livro é uma delícia, porque aquele lá é puta livro chato, porque ele é Caramba. muito grande, né? Sim, sim. Eu falei que era bom fazer supino com o livro, porque assim, é gigante aquele livro. E aí eu falei, preciso fazer um livro bacana sobre toda a história desse cara, para as pessoas, enfim, descobrirem quem é esse cidadão, né? Que ele vai muito além de Mickey Mouse e Disneylândia. Sim. Eu falei, preciso mostrar para as pessoas tal, e, enfim, quero estudar muito esse cara antes de escrever um livro sobre ele. Então, o que seria o meu primeiro livro acabou se tornando o meu 8º, porque eu acabei fazendo um outro livro, depois um outro, sobre diversos temas, né? Inclusive alguns estão aqui presentes e tal. E, poxa, quando deu a hora mesmo, eu falei, foi 2019, eu falei assim, cara, agora eu acho que já tem material suficiente, são aí no mínimo 10, 12 anos estudando o Walt Disney. Caramba. E eu tive a grande oportunidade, durante esse período, de conhecer os lugares por onde ele passou. Inclusive a gente tem as fotos, né? Isso. E a gente Algumas vai fotos mostrar que eu mais mandei. tarde aí. Exato. E aí foi muito bom, porque eu comecei a conhecer os lugares que esse cara passou, conhecer pessoas que o conheceram, entendeu? Então, assim, para enriquecer muito mais, evidentemente, o teu material para poder escrever o livro. E aí, o livro seria, teoricamente, lançado em 2019, que foi quando eu fiz a viagem para Marcelino, para Terra dele e tal, e veio a pandemia. Acabei lançando um livro no meio do caminho, no meio da pandemia a gente acabou escrevendo outro livro, porque ninguém saía, ninguém podia fazer nada, fiz um outro livro ali. E agora, graças a Deus, nesse ano, né, o ano que a Disney, aliás, completa 100 anos, né? A Neste Disney ano. Companhia, nesse ano. Olha, Nesse ano agora? Nesse ano, é o primeiro Nossa, centenário da cara. Disney agora. Olha Então eu falei, isso. acho que é uma data ótima para lançar. Tipo, comemorando o centenário da Disney, eu acabei lançando o Árvore dos Sonhos. O primeiro desenho é de 28.
Não, Steamboat Willie. primeiro Mickey, né? Ah, tá bom. E mesmo assim não é esse aí também, né? Ok. Você tem o Mickey, o primeiro desenho que ele fez com o Mickey foi o Crazy Plane, que é um desenho do avião. Tal. Esse foi o primeiro. Todo mundo cita sempre a questão do Steamboat, porque o Steamboat é um marco, né? Foi o primeiro filme, o primeiro desenho animado com o som sincronizado, né? Da história. Então revolucionou, evidentemente, todo o mercado de curtas, de animação. Então por isso que até hoje ele é lembrado. E obviamente o Mickey, idem, né? Então 1928 foi o ano. Eu posso estar fazendo confusão, Claro. mas não tinha um lance do Coelho Oswald? Sim. Que foi um predecessor do Mickey? Foi um predecessor. Na verdade, o primeiro personagem que o Walt Disney criou, o primeiro personagem foi um gato. Chamava-se Julius. Porque o Walt Disney, quando ele começou a fazer, só pra gente pincelar mais ou menos, quando ele começou a história, por exemplo, da animação, ele era muito fã do Fletcher, né? O cara que criou o Betty Boo, o Popeye e tal. E o Fletcher tinha um desenho que era o Coco, o palhaço Coco. Sim. E teve um desenho do palhaço Coco que o Coco saía da prancheta e circulava pelo estúdio. E o Walt Disney achou aquilo fantástico, um desenho interagindo com objetos reais. Só que ele, como era um cara sempre além, ele falou, bom, isso é muito bom, só que eu vou inverter. Eu vou colocar, então, agora uma pessoa real no meio de um universo animado. Né? E aí ele criou Alice Comedies. E nesse Alice Comedies, que era uma atriz mirim, né? Com a Virginia Davis, uma atriz de 4 aninhos de idade e tal. Então ele começou a criar, foi o primeiro trabalho dele com animação mesmo, foi esse aqui, o trabalho que eu digo que é evidente que ele fez muitas coisas antes, mas o primeiro trabalho que ele teve algum retorno, que ele conseguiu, por exemplo, colocar em cinemas, tal, foi o Alice Comedies. E aí ele tinha um gato, que era o gato Julius, e tinha também um vilão, que foi o primeiro vilão da história Disney, que é o Pete, que é o que a gente conhece como Bafo de Onça. O João Bafo de Onça. Bafo de Onça. Foi o primeiro vilão. Era Pete o nome. Foi o primeiro vilão da história Disney, né? Então, assim, o vilão mais antigo da história Disney foi o Bafo de Onça. Aí depois, quando eles conseguiram uma distribuição boa, né? Com a Margaret Winkler, que era uma baita produtora e distribuidora de Hollywood, quando ele conseguiu fazer essa distribuição e tal, ela deu a ideia para eles. Como ela trabalhava com o gato Félix, ela falou, pô, vocês precisavam fazer um desenho, só um desenho, pra gente fazer uns curtas tal, com um personagem que funciona muito mais. E aí que eles criaram o Oswald. Porque como já tinha muito gato na história, né? Sim. Você tinha o Félix, o próprio Julius e tal, eles criaram o Oswald, que era o famoso coelho sortudo, né? O Oswald, que era mais ou menos assim uma linha dos desenhos, era meio que baseado nas histórias do Buster Keaton, né? Então eles catavam os filmes do Buster Keaton e tal, e acabou transformando. Maurício, assim, todo mundo sabe, né? O Walt Disney era norte-americano, né? Mas o nome Disney, qual é a origem do nome Disney? Não é inglês. Não, é muito engraçado, né? Porque o Walt Disney, né? Quando eles foram tentar, quando há o Walt Disney, né? Sempre que tem que tomar cuidado com o artigo, né? Sim. Quando o Walt Disney foi construir a Disney Paris, né? Eles sofreram um problema lá na época tal, porque tinha aquela, né? O francês não era muito fã do Walt Disney, não gostava muito das animações, etc e tal. Ironicamente, o sobrenome do Walt Disney descende do francês, né? Caramba! Porque é o Disney. Como é que é? Disney. Que se fala. Porque isso foi em 1066, cara, quando o Guilherme o Conquistador, né, estava invadindo a Inglaterra. Um dos oficiais era o Hugh Disney. Ó, falei bonito agora. Uau! Nossa, show! Olha aqui, você é um malagro aqui. Caramba! Hugh Disney. Que aí, então, foi onde começou praticamente a árvore genealógica da família Disney, né? E aí, Disney parece Désiné, de bande Désiné. Por que é Disney? Porque existe uma província na Normandia que é Isigny-sur-Mer, né? Que fica na Normandia e tal. E, obviamente, o Hugh era de lá, então por isso que é Hugh Disney da coisa. Então é bem interessante. Aí depois eles foram, você conta aí vários séculos, né, pra frente. E mais ou menos no século XIX, 1800 alguma coisa, sim, o avô do Walt Disney, né? Na verdade não avô, perdão, o bisavô do Walt Disney foi para a Irlanda, né? Da Inglaterra foi para a Irlanda. Aí, obviamente, o sobrenome, né? Já se adaptando à Inglaterra, do Disney virou Disney, aí ficou Disney, né? E aí o que eles fizeram? Da Irlanda, ele teve um filho, né? O Keppel. Esse filho foi para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos voltou pro Canadá. No Canadá nasceu o pai do Walt Disney, que é o Elias. Sim. E aí eles partiram, obviamente, depois para os Estados Unidos. E aí começa a trajetória, a história do Walt Disney, né? Então o Walt Disney é
americano, norte-americano. O Walt Disney é americano, o pai dele canadense. O pai nasceu em Ontário, o Elias. Tá bom. Agora, o Disney não. O Disney nasceu em Chicago. Inclusive, Chicago, a gente. cara, nasceu em isso Chicago. mesmo, cara. Muita gente faz confusão, viu? Porque eu vejo muita gente falando, pô, ele nasceu em Marceline, não sei o quê. Cara, não. Ele nasceu em Chicago. Ele foi pra Marceline com 4 anos de idade, né? Tá E bom. aí ficou a infância dele, ele passou em Marceline. Que como a Marceline foi uma cidade muito importante na vida dele, e ele sempre falou até o fim da vida que era a grande paixão da vida dele, era aquela cidade. Então muita gente se confunde e acaba achando que ele nasceu lá. Mas não, de fato ele não nasceu. Ele nasceu em Chicago. Mas em Marceline, ele passou a infância em Marceline. Marceline passou a infância. Ele nasceu em Chicago em 1901, só que assim, Chicago era uma cidade muito violenta, muito perigosa. Muito perigosa. E o pai do Walt Disney, né? Ele era construtor. Construtor, mas assim, tipo, muito humilde, né? Não era tipo uma construtora. Era um homem, simplesmente, que construiu a própria casa, construiu a igreja do bairro. Era um trabalhador, assim, um trabalhador braçal muito forte. Mas era um homem cheio de regras, assim, né? Então, por exemplo, ele era muito rígido, ele não fumava, ele não bebia, ele não tinha vícios, era um homem de uma única mulher. Então, você imagina um cara desse em Chicago. Lógico que ele deu medo pro cara de falar, preciso sair daqui urgente, né? Ele tinha já o Walt Disney, mais 3 filhos homens e mais uma menina. Então eram 5 filhos. Olha e só. aí que ele partiu para Marceline, né? Que já era, evidentemente, no interior, no Missouri, uma cidade menor, Caramba. muito mais tranquilo. E o Disney passou a infância dele inteira em Marceline. Então as primeiras vezes da vida do Walt Disney foi tudo em Marceline, né? Então o primeiro teatro, o primeiro filme no cinema, né? Então assim, todas essas coisas passou em Marceline. Essa cidade, Marceline, fica em qual estado? Missouri. Missouri. Né? E a infância dele, o Vitor me estava me falando mais detalhes, que foi uma miséria. Eu não li, eu não consegui ler. Mas o Vitor me falou de cenas de miséria. Não na infância. A infância dele, assim, era uma família humilde, mas eles nunca passaram necessidades, assim, nada. Ok. As necessidades do Walt Disney, quando ele passou uma fase bem difícil mesmo, foi por volta dos 20, 21 anos de idade, quando ele, enfim, já era adulto e tinha falido algumas empresas. E aí, realmente, a situação estava difícil para ele, assim, muito, muito difícil mesmo, né? Mas antes dos 20 anos, ele já trabalhava, começou a trabalhar bem cedo mesmo. Bem cedo. Então, em Marceline, tudo era muito bom para ele. Talvez por isso que ficou essa memória fantástica da cidade na mente dele. Porque eles moravam numa fazenda, então ele tinha muito contato com os animais, né? Evidentemente, tem até o primeiro animal de estimação dele foi um porco, que era o Skinny, um porquinho dele. E assim, até a Árvore dos Sonhos, só fazendo uma referência, o nome Árvore dos Sonhos é exatamente por isso, porque lá em Marceline, né, ele havia plantado uma árvore que é a Dreamin' Tree, que era a famosa Árvore dos Sonhos, e o Walt Disney era encantado por essa árvore e tal. E ele ficava, tipo, horas e horas desenhando. Eu falei plantado, mas perdão, eu estou dizendo que ele ficava o tempo todo, era como se fosse, né? Mas era uma árvore que já existia, claro, um chopo. E ele ficava lá nessa árvore e tal, desenhando sob a sombra dela e tal, e ficou encantado. Era tipo o local sagrado do Walt Disney ali, mesmo depois de velho, mesmo depois que ele já era um homem famoso, um homem conhecido. Voltava para Marceline, ele sempre ia para lá, meio que meditar nessa árvore. Então, por isso que a Árvore dos Sonhos é uma árvore muito importante. Fica na Fazenda Disney, que hoje, quem mora lá é a Kay Mellins, que me deu a honra de fazer o prefácio do livro. Cara, é mesmo. Ela fez o prefácio, ela é amiga, foi amiga legal, pessoal cara. do Walt e é a fundadora do museu. E a árvore está lá ainda? A árvore que está lá agora é a The Son of Dreamin' Tree. Por quê? Porque a Dreamin' Tree, há décadas atrás, um raio destruiu a árvore. E aí a família dele, junto com a Kay, plantaram uma nova árvore. Então hoje é a The Son of Dreamin' Tree, que está lá ainda no mesmo local, está no mesmo local. E a Kay é muito interessante, porque ela fez o prefácio, diga-se de passagem, lindíssimo, e ela conviveu com o Walt, né? Então assim, ela conviveu com o Walt Disney, a mãe dela, a Inês, quase foi sócia do Walt Disney, né? Então assim, então eles têm uma relação, ela deve ter hoje uns 92 anos, e eu fiquei na casa delas, né? Fiquei hospedado lá em Marceline. E, poxa, a gente conversando, cara, a mulher fala do Walt Disney, o cara morreu em 66, ela fala dele que parece que ele morreu ontem, assim, ela chora, cara, mas chora muito, assim. Porque quando ele foi em acho que foi em 57, se eu não me engano, ele foi inaugurar uma piscina pública que levava o nome dele, em Marceline. E aí ele foi inaugurar essa piscina e tal, e quando ele chegou não tinha hotel na cidade, né? A cidade é uma cidade pequena. E a família da Kay, né, a Inês e o marido, ofereceram a casa deles para ele ficar. E aí ele ficou na casa deles, tal, e obviamente começou uma amizade, uma relação bacana entre eles, tal. Aí o Disney tinha uma ideia, eles não moravam na fazenda, a fazenda já era de uma outra pessoa, claro.
E o Walt Disney queria comprar a fazenda de volta e construir um parque na fazenda. Mas qual era o parque? Não era igual uma Disneyland. Ele queria fazer um parque com animais, tipo uma big fazenda, sabe? Tipo fazenda Mazzaropi, Beto Carreiro, essa coisa. Porque ele achava, sempre olhando o futuro, né, evidentemente, que as pessoas, e acertou em cheio, como várias que ele acertou, que as pessoas não iam dar mais importância para isso, e muitas crianças sequer saberiam o que é uma galinha, o que é uma vaca, como é que tira leite, como é que pega o ovo, nada. Então ele falou assim, poxa, eu quero fazer isso aqui para a gente manter essa tradição, para as crianças, enfim, terem esse contato com a terra, né? Sim. E aí ele ligou para o pai da Kay e falou, olha, você compra a fazenda, porque se eu falar que sou eu, os caras vão chutar o preço lá em cima, é óbvio, eu sou o Walt Disney, o cara mais famoso do mundo. Aí ele falou, não, beleza, eu compro. Ele falou, você compra, eu te pago, e a gente monta o negócio. Legal. O cara comprou a fazenda, o Disney pagou ele imediatamente. Isso ela mesma me contando. Ele comprou, o Disney já mandou um cheque para eles na hora, já pagou. E beleza, vamos começar o projeto de fazer isso. Porém, né, cara, com o tempo, o cara acabou ficando doente e ligou para eles um dia e falou, olha, é por isso que ela chora muito quando ela conta essa história, porque isso está muito latente, né, na mente dela. Sim. Até hoje, que ela fala que foi o telefone mais triste que ela já recebeu, que era ele, e ele falou, olha, eu tenho 2 notícias. Uma razoavelmente boa e a outra péssima. Ela, qual é a péssima? Eu falei, eu tô morrendo. Nossa. Tipo, e a razoavelmente boa é que eu não vou poder fazer o parque, infelizmente, porque eu não vou estar mais aqui. Eu estou dando para vocês fazem o que vocês acharem melhor. Barato, e aí eles ficaram. A produção vai botar foto da casa. Da casa. Tem uma das fotos até. Essa é a casa. Então, essa é a casa. Aqui é onde ele nasceu. Ali é a casa, né? Não, e tá ali muito é o rápido. nasceu. Vamos devagar aí. Tá quase um filme. Essa é a casa, o pai dele que construiu essa casa e tal. Isso fica em Chicago, né? Isso em Chicago. Isso em Chicago. E obviamente foi reformada várias vezes. Claro. Eles estão com um projeto de virar um museu. Quem comprou essa casa hoje é um casal de produtores americanos de filmes e tal, que moram em Hollywood. E eles compraram a casa e estão negociando. Eles querem fazer um museu da infância do Walt Disney aí, entendeu? Como tem em Marcelino, eles querem fazer aqui. A próxima foto é a onde ele nasceu. Que é aquele quarto. Pode virar. Né? Que é a que tava acho que ele perdeu ali. Mas enfim, é a que tava ali. Que aqui, né? Essa aqui, aí é o quarto que ele nasceu. Nesse quarto. Aí que começou toda a trajetória do Walt Disney, né? Olha só. Foi aí, ele nasceu exatamente nesse quarto aí, nessa casa. Essa casa não pode entrar, tá? Ela não é aberta ao público. Aqui eu fui até lá. Não é. Não é? Não, eu cheguei lá, aí eu obviamente não tinha, né? Não, eu consigo tudo, velho. Cara de pau não falta. Aí fui conversando com um vizinho, com outro, o cara falou, olha, eu conheço a pessoa que toma conta. E me deu um número do cara. Que emoção. Aí eu liguei pro cara, o cara super gentil, assim, expliquei que tava fazendo um livro, cara do Brasil, e queria muito conhecer e tal. O cara simpático demais. Ele falou, pô, vai lá tal dia, né? Eu falei, não posso, tô indo embora amanhã. Parece que nesse dia aí a casa estava sendo reformada ou não? Não, ela está sendo reformada. Isso que eu falei, porque eles estão fazendo um museu. Esse museu vai sair. Vai sair. A ideia é fazer um museu lá, entendeu? Da casa. Então eles estão fazendo isso aí. E aí o cara foi, super gentil, abriu pra gente conhecer, entramos na casa e tal. Super gente boa, assim, filmei dentro, vários espaços e tal, bem legal. Tem mais fotos? Isso é Chicago. Isso, aí então, aqui é a árvore dos sonhos. A filha, exatamente, né? o filho. Fica aí, que é a fazenda e a foto da original, tá. Com ele. É original, legal, entendeu? Cara. É aqui, que essa é a fazenda onde hoje mora a Kay Malins. Olha só, esta árvore, assim, uma pergunta básica, né? Assim, de que espécie é? Chopo. Um chopo. É um chopo. Tá. Ok. É um chopo. Eles fizeram era a mesma, entendeu? Tá certo. A mesma chopo em inglês, como é que chama? Você se lembra? Puta, isso você me pegou. Chopo não lembro. Não lembro mesmo. Como é inglês, eu não lembro. Eu ia falar oak, mas acho que não é. Oak não, oak é carvalho. É carvalho, né? Mas você falou da família, que é... Tem quantos irmãos aí, que tem? Acho que tem mais fotos. São 5. Aqui. Então, aqui é o quarto que ele dormia, né? É o quarto que ele dormia na fazenda. Essa história da cama é muito engraçada, velho. A Kay, quando o pai dela deu a casa para ela morar, que é a fazenda, evidentemente não tinha cama. E a Kay era muito amiga da Ruth, a irmã caçula do Walt Disney. Foram amigas até o fim da vida da Ruth. Amigas mesmo. Caramba. Muito amigas. E aí, tanto que a Ruth que pediu para ela, falou, olha, vou deixar todas as coisas do meu irmão e você faz um museu. Por isso que ela é a fundadora do museu. Tudo que ela tem foi a Ruth que cedeu, né? Aliás, é fantástico o museu, é o Walt Disney Hometown Museum. Que fica lá. Só tem 2, na verdade. Um que fica em Marcelino e um que fica em São Francisco. São Francisco também eu conhecia, é o da família, né? O Walt Disney Family Museum. E aí ela falou que um dia ela estava falando com o marido que ela estava caçando uma cama pro lugar. E ela achou essa cama que era exatamente a cama idêntica que o Walt Disney ficava, né? Era a mesma. Idêntica. Sei. Só que aí ela falou que essa parte aqui, ó,
Tava aberto. E aí ela falou, pô, que estranho. E aí, quando ela virou e olhou dentro e tal, e viu, falou, caramba, estranho, porque as outras estão presas. Comentou com a Ruth. E ela virou e falou assim, ela falou, cara, você não vai acreditar. Essa é a nossa cama. Porque ela falou, aqui a gente guardava segredinhos, tipo eu e meu irmão, a gente trocava as coisas e guardava. E ela foi e começou a chorar, que ela falou, cara, isso é inacreditável. Você conseguiu comprar a cama que era da gente. Tipo, a própria Ruth, que eles dormiam aí. Então, assim, tipo, cara, uma coincidência assim absurda, sabe? Ela falou, cara, isso era inacreditável, né? Eu consegui comprar uma cama velha, igual, só que não, é exatamente a cama que era do cara, que tava ali pra vender. E essa é sua mulher? Essa é minha esposa. Como é que ela chama? A Vânia. Vânia. Ela também foi e ficou. Agora, o que eu achei engraçado, cara, é que como essa... pode ser, minha memória também não tá... Claro. Mas é como esse quarto parece com a casinha do Mickey na Disney World. Sim. Você vê que ela tá na memória dele, provavelmente, né? É que muita coisa que eles fizeram é proposital, né? Então, assim, se você pegar, por exemplo, a Main Street de Disneyland... Sim. Ela é a Main Street de Marceline. De Marceline. Tem até uma foto aí também, acho que é a próxima foto. Tem até uma foto aqui, ó. Ah, olha, é a Main Street, total, entendeu? É a Main Street que ele fez. Cara. Ele sempre falou, né? Que na ideia dele, ali ia ser um espaço para ele realmente lembrar da infância dele, que foi o lugar mais feliz que ele passou a vida dele. Tanto que ele falava que nenhum lugar no mundo e nenhuma época seria mais feliz do que ele passou em Marceline, mesmo sendo o Walt Disney. Você fala, puta, cara, pro cara falar isso. Então, assim, a paixão e o respeito que esse cara tinha pra essa cidade é algo, assim, surreal, cara. Pra você ter uma ideia, tem uma foto dele no meio da cidade e muita gente em volta dele. E ele sempre foi simpático. Sim. Lá, autografando, aí a Kay me contou, ela falou assim, cara, tem uma história triste com relação a isso. Eu falei, por quê? Ela falou, se você sair agora aqui, a gente vai na avenida, e você perguntar quantas pessoas conseguiram o autógrafo do Walt Disney, provavelmente todas vão dizer para você que conseguiram, porque de fato ele autografou para todo mundo. Agora, se você perguntar quem ainda tem, quase ninguém, cara. Grana, vende. 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 Ó, eu tive num amigo esses dias, que é o dono da Iron Colecionáveis, né? Aqui em São Paulo, tá? Um cara, gente boa demais. E aí, pô, fui lá, ele chegou e falou, vou te mostrar um negócio que acho que você vai babar. Falei, vamos lá. Puta, o cara tem um quadro, comprou em leilão, óbvio. Um autógrafo do Walt Disney, fez um Dumbo e um autógrafo embaixo. O cara comprou. Caramba. Tipo, talvez dessa galera, entendeu? Sim. Eu tô te falando que teve que vender. Então, assim, comércio, né? Um vende, outro compra, mas tá ali. Eu ainda brinquei com ele, pena que ele é muito jovem. Eu falei, pô, cara, pena que você é muito jovem, que você podia colocar aí no seu inventário, né? Um testamento, falar assim, ó, eu dou. Se acontecer algo, eu dou para o meu querido amigo que escreveu o livro. E ele, você falou que ele tinha 4 irmãos e uma irmã. 3 irmãos e uma irmã. E um dos irmãos foi o Roy. O Roy. Que virou um sócio dele. Na verdade, era o anjo da guarda dele. Anjo da guarda. Desde criança. Sim. Roy, né? O Roy é 8 anos mais velho, mas o Roy sempre foi o anjo da guarda do Walt Disney. Você sempre protegeu o Walt Disney desde pequenininho. Você conta no seu livro que o Roy, o irmão dele, o apoiava, Sim. né? Porque assim, o pai era rígido, não queria saber do filho envolvido com desenho, com arte. O pai não acreditava, né? Achava que artista não é profissão. Sim, o pai dele era isso, entendeu? Tinha esse pensamento. Mas ele tinha estímulo para ele, né? Geralmente, vou provar para o meu pai e tal. Aí ele tinha, assim, uma parente, digamos assim, que apoiava ele, era a famosa tia Margaret, que ele tinha, que era casada, né, com o irmão do pai dele e tal, e que ela bancava ele, assim, tipo, lápis de cor, cadernos e tal, porque ela incentivava ele a ser um desenhista. Ela sempre apoiou. E tinha um vizinho deles. Esse era o cartãozinho, né? O primeiro cartão. Mas volta aí, olha. Esse aqui é o apartamento que ele tem em Disneyland, né? Dentro de Disneyland tinha um apartamento dele, é lá. É um apartamento. Isso é outra coisa. É outra coisa. Aí não vai ter mais nada, assim. Agora é outra coisa. Você falou, peraí, agora fugiu, desculpa. O apoio que ele teve do apoio do Roy, exatamente. Então, assim, porque parece que depois, assim, o Roy apoiou o irmão dele, o Walt Disney, durante toda a vida, né? Sim. Depois ele se tornou uma espécie de administrador. Na verdade, o sócio, né? Então, assim, foi o sócio. O Walt Disney, talvez sozinho, não chegaria a lugar algum, porque todas as vezes que ele montou empresas sem o irmão, ele quebrou, ele faliu. Né? Então, assim, tanto o irmão que era agora... Mais velho ou mais novo? Mais velho, 8 anos. 8 anos. Essa foto que a gente mostrou depois, já que colocou, que tem um estúdio, né? O cartão, né? E no começo da carreira dele, mas depois tem logo tem um estúdio ali, uma esquina. Esse aqui, que é o Lothan Grant. Esse está desabitado hoje, não tem mais nada aí dentro, né? Eles só mantiveram alguns desenhos e tal. E estão também com um projeto de um museu, etc. Mas até agora nada, nunca aconteceu nada.
Mas esse estúdio foi o primeiro grande estúdio do Walt Disney. Ele já havia montado outros antes, né? Parece que menores. Esse foi o primeiro grande, certo. digamos assim. Você conta no seu livro, é até engraçado, Maurício, que parece que o primeiro estúdio do Walt Disney foi uma espécie de barraquinha que ele construiu nos fundos da casa do pai. Na verdade, todos eles, né? Porque assim, o primeiro foi no fundo na casa dos pais, ali, óbvio, pra ele poder fazer as coisas. Esse aqui foi o maior, porque obviamente que eles já tinham o Alice Comedies, que eu falei, aquela série. Sim. Então ele precisava de ter uma equipe maior e tal, ele alugou. Só que também, ao mesmo tempo, foi um martírio dele, porque o primeiro golpe que eles tomaram de um cliente que não pagou, eles não tinham como pagar o aluguel e foi aí que ele sofria. Então, por exemplo, o Walt Disney dormiu dentro desse... Literalmente, dormiu dentro desse estúdio. Banho, ele realmente ficava sem tomar porque não tinha condições, não tinha nem chuveiro. Então ele tomava de vez em quando dava na estação de Kansas, que a gente foi até visitar a estação, dá pra conhecer e tal. Ele tomava banho nessa estação e às vezes... No inverno não tinha banho, então. Não tinha banho, não tinha banho. Eu queria ver o cartão de novo. O cartãozinho tem dele. tudo a ver com o que você está falando agora. O cartãozinho foi ainda antes, Ah, né? Porque aqui ele... é isso aqui, né? pô, é incrível, cara, isso isso aqui, aqui, o cartãozinho né, dele. meu? Porque ele trabalhou muito com publicidade, né? Então E o aqui Disney fazia o endereço, né? 3241 é. Trust, né? Trust. o endereço, né? A cidade e tal. Tá vendo, ó? Advertising Cartoons, né? E Come Cartoons. Ele começou a trabalhar sempre com publicidade. O começo da carreira dele foi onde ele conheceu o Ubi Aurix, né? Tem uma história, Aurix. tem uma história engraçada que você conta no livro, sobre os perrengues do Walt Disney. Você conta lá que ele não pôde ir até a cidade vizinha assinar um contrato. Nessa época aí, né? Com o médico para fazer publicidade. Dentista, porque ele não tinha sapato. Ah, exatamente. Não pôde sair de casa porque não tinha sapato. Não tinha sapato. Caramba. Ele tinha feito um trabalho para esse dentista sempre salvava eles, né? Porque ele foi fazer um trabalho para esse dentista, então assim, tipo, tinha lá uma campanha, eles faziam os desenhos das cáries, tal, aquele tipo de coisa. Educativa, assim. E o dentista gostou muito disso aí e tal, beleza, contratou, maravilha. Passou um tempo, quando eles tomaram esse golpe, inclusive com alguns desenhos que eles haviam feito para uma empresa, a empresa não pagou, tal, e o cara não sabia o que fazer, estava quebrado. E ele realmente não tinha nada. Teve gente assim, né? Pessoas que trabalhavam com ele, você vê em alguns livros que comentam isso aí, então evidentemente deve ter sido verdade, porque essas pessoas estão comentando em biografias que eles viam ele catar comida de lixo, velho. Caramba! Nossa, porque o cara realmente ficou numa situação deplorável, a ponto da esposa do Roy, né? O Roy estava morando evidentemente em Los Angeles, o Walt Disney morava em Kansas, e a esposa do Roy, que às vezes roubava o Walt Disney pra ir lá jantar, pelo amor de Deus, vai em casa. Mas ele é meio orgulhoso, não gostava, tal, mas ela, por favor, né, cara, você tem uma casa, não precisa jantar, precisa almoçar. Mas isso tem a ver com a depressão também? Com a grande depressão de 29? Não, teve também, né, assim... Ou é anterior? Não, isso aqui é depois da Grande Depressão. Então, né? mas acho que na verdade, talvez... antes, perdão. É antes, é antes da Grande Depressão. Antes da Grande Depressão, entendeu? Mas assim, o problema foi aquela questão do cara não ter a grana e tomar golpe. Então, assim, quebra, né? Porque a primeira que eles fizeram com o Ubi Aurix e ele, chamava até Aurix Disney, né? Não era nem Disney, era Aurix Disney. Também quebrou, porque os caras, enfim, não sabiam lidar muito com dinheiro. Artista, complicado. Os dois eram artistas. Então, assim, acabou não dando muito certo. Quando o Walt Disney sumiu de Kansas e foi para Los Angeles tentar a vida como ator, porque ele era um grande ator, diga-se de passagem, o Walt Disney era um excelente ator. Excelente. Temos aí o maior ator do mundo, ou um dos, que é Charlie Chaplin. O próprio Chaplin, que eram amigos do Chaplin, falava, cara, esse cara é um monstro como ator. Então, assim, ele foi tentar carreira como ator. Ou diretor, o que desce. Mas era difícil, claro. E ali que foi o reencontro com o Roy, e ele decidiu fazer a Disney, que completa 100 anos agora. Sim. E aí também foi numa garagem, né? Foi na garagem do tio dele, do tio Robert. Então, na garagem, eles foram lá, alugaram um espacinho lá, uma garagenzinha. Inclusive, tem um livro bem interessante sobre as empresas que começaram em garagem. Porque a Disney é uma delas, a Apple, a Amazon, a Microsoft, todos começaram em garagem. Uma instituição americana, né? De começar de baixo. Exato, né? exato. E é interessante você falar, porque todos esses grandes animadores do passado eram bons atores. Eles tinham que ser. Eles ficavam desenhando, olhando para o espelho, para fazer as expressões. Não havia referência. Não havia referência. A referência era o cara. Então, assim, é ele que é a referência, né? A gente vai dar um salto, mas só para ter uma ideia dessa história que eu estou falando de ator. Primeiro, a primeira peça que o Walt Disney fez foi o Peter Pan. Ele foi o Peter Pan. Garotinho e tal, ele quis ser o Peter Pan, por isso que ele tinha uma paixão pelo personagem. Então ele foi o Peter Pan, e até teve uma cena engraçada porque ele queria voar, evidentemente, como ele tinha visto na peça. E o Roy, sempre o Roy, foi lá segurar a corda e ajudar. Só que quebrou. E ele simplesmente deu o primeiro moche da história, né? O Disney, além de inventar muitas coisas, inventou o moche também. O primeiro foi dele, pulou na plateia. Então, assim, tipo, o Disney era rock and roll. Pulou na meio daquela. A outra passagem foi que ele imitava o Chaplin, o Carlitos, quando garoto. E ele ganhou 3 concursos, em primeiro lugar, imitando o Carlitos. Ele era um excelente imitador do Carlitos. Na escola,
teve algumas vezes que ele foi vestido de Abraham Lincoln, porque era o ídolo dele. E ele ia lá e fazia os discursos de Abraham Lincoln e tal. E acho que o que mais marcou ele como ator, de todo mundo falar, cara, esse cara é um monstro, foi quando ele foi vender a ideia para os funcionários dele sobre Branca de Neve. Então, se a gente se situar, né, a gente está falando aqui, o filme estreou em 1937, a gente está falando aqui em 1932, 33, quando, vamos fazer. Não existia longa-metragem animado. É isso que eu falava, foi o primeiro absoluto. Né, nenhum. Cara? Tinha um argentino que havia feito... absurdo, né? Isso é absurdo. Não Isso é absurdo. Tinha só um argentino que havia feito, mas era um filme de colagens. Mesmo, era de colagens, era um longa, mas era político e tal, não teve tanta procura, entendeu? Não foi uma coisa que chamou a atenção, mas é o primeiro. Né? Verdade seja dita, o primeiro longa animado foi esse argentino, mas realmente era um filme sem muitas... como é que posso falar? Muita referência de falar assim, puta, cara, é um filme, tanto que tem gente que nem conhece. O Walt Disney, então, a primeira ideia mesmo foi dele, de falar, pô, cara, precisamos fazer um longa-metragem animado. Porque... Agora você vai esperar só um pouquinho, claro. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, claro. A gente já volta com o Maurício Nunes. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então se você sente dor é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento. Porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010. Estamos de volta aqui com o Maurício Nunes e o Vitor Marcolin, falando sobre a Árvore dos Sonhos, vida e obra de Walt Disney. Esse papo vai longe, cara. Eu não sei que horas vai terminar. Não tem problema. É muito interessante. A gente vai bem. E você estava falando da Branca de Neve. Da Branca de Neve, e aí ele falou que ele queria fazer. Absurdo, Era um absurdo. Existia, né? como hoje, para as pessoas entenderem um pouco, é assim, é como você virar e falar assim, olha, tem um diretor, o Spielberg. Eu quero fazer um filme pros cinemas e o filme vai ter 18 horas. Sim. Todo mundo vai achar ele louco. Fala, você é louco, velho. Os filmes, desenho animado naquela época eram 3 minutos. Ninguém quer ficar 1 hora e 10. Porque era tudo artesanal. Tudo artesanal. Pintar, e detalhe, até então, acertar. todos os desenhos animados eram de animais anamórficos ali. Entendeu? Você não tinha gente. O cara fazia um filme com gente. Gente animada. Então você fala assim, além disso, era o primeiro filme que o cara falava, não, vou colocar uma mulher. Vou colocar um cara. Nunca existiu. Nossa. De longa nada. E aí o cara falou assim, não, vou fazer. Então o filme se tornou, assim, o projeto se tornou a loucura de Walt Disney. Em Hollywood todo mundo conhecia como a loucura de Walt Disney. Foi Branca de Neve. Branca de Neve. Aí ele tinha que convencer a galera dele. Sim. Os funcionários, porque não ia ter grana. A grana que eles iam ter não era uma puta grana. Falaram assim, ó, vamos ter que fazer. Tanto que o orçamento estava em 500 pau e foi para 1,5 milhão. Então assim, o Roy, o pouco cabelo que ele tinha, acabou. O Roy não tinha mais nada. 1,5 milhão na época. Na época, seria... puta, muita grana. Aí o cara virou e falou, eu vou convencer essa moçada aí. Bicho, ele marcou, fim de expediente, todo mundo, 6 horas da tarde, vamos encontrar o titio Walt Disney lá, porque ele tem um assunto pra tratar com vocês. Pô, os caras já vão meio cabreiro, puta que será? Chegaram lá, ele comprou comida, todo mundo com comida e tal. Ixi, o que vai acontecer? Cara, palco,
um holofote em cima dele, ele entra. Cara, ele fez a história inteira, do começo ao fim, interpretando todos os personagens. Todos. A rainha, os 7 anões. Todos. E os caras babando. Quando acabou aquilo, cara, a galera inteira... Nossa, compraram a briga. Vambora. Que é isso? Vamos comprar, vamos fazer. Então, assim, ele realmente era um cara genial nesse sentido, entendeu? Genial. Então, assim, o cara conseguia. Maurício, nós podemos voltar um pouquinho. Claro, imagina. Essa história do Walt Disney durante ele serviu na guerra, na Primeira Guerra, né? Como é que foi isso aí? Parece que você conta que ele fazia... ele falsificou o documento, Depois ele parece que ele fez... desenhava os camaradas de trincheira. Ele tinha 16 anos, ele tinha 16 anos de idade. Na Segunda Guerra. Primeira. Na Primeira Guerra. Ele tinha 16 anos de idade na Primeira Guerra. Ele queria participar da Primeira Guerra. Só que você só podia com 17. Mas mesmo assim ele queria ir. E aí o pai, obviamente, negou. Não vai de jeito nenhum. E não vai. A mãe, a Flora, que era a paixão da vida do Walt Disney, era, né, mais acessível, mais fácil, mais dócil. Falou, filho, você tem certeza? Não, eu quero, porque era diferente, uma época diferente. A moçada queria ir pra guerra porque gostava mesmo. Pra eles, ele tava lá defendendo o seu país e tal. E aí ela falou, tudo bem, então eu vou assinar. E assinaram a autorização lá pra ele poder ir. Só que só podia com 17. Ele tinha 16. Pô, hábil com as mãos, um grande desenhista, simplesmente foi lá e falsificou o documento, entendeu? Era 1901. Ele foi lá, meteu um zerão ali, tá tudo certo, e foi. E aí ele foi como piloto de ambulância, na França. Só quando ele chegou, obviamente, a guerra já tinha acabado. Né? Tá. Então ele foi piloto de ambulância. Então ele serviu na guerra, mas não entrou em combate. Não, já tinha acabado, né? Na verdade, ele foi pra pilotar a ambulância, né? Da Cruz Vermelha. E tipo, ficou lá, passou. O aniversário de 17 anos dele foi lá, né? Foi no meio do combate, digamos assim. E aonde que ele começou a ganhar uma grana? Ele pegava e desenhava, tinha aquelas medalhas, né, de honra tal, que o cara ganhava soldado, e todos que estavam ali não iam ganhar nada, porque nenhum participou de combate. Mas ninguém podia voltar para casa sem aquela tal medalha. O Walt Disney desenhava na jaqueta dos caras tal a medalha. E aí, para deixar a coisa ainda mais verossímil ainda, o que ele fazia? Pegava os capacetes que eles achavam, cara, desenhava tipo buraco de bala, entendeu? Então ele fazia meio com um buraco de bala tal, depois eles sujavam e ele vendia essas paradas. Souvenir, então, né? Souvenir. Quando ele voltou da guerra, cara, ele voltou com mais grana do que as empresas que ele tinha aberto, entendeu? Então, assim, tipo, ele já tinha ganho uns trocadinhos, né? Que já dava pra fazer alguma coisa. Então, assim, ele sempre foi muito esperto nessa área, tipo, pô... Mas é engraçado isso que você tá falando, porque, meu, que diferença, né? Essa geração, a gente é tipo Capitão América. Sim. Eu quero ir pra guerra, né? E hoje essa geração Snowflake, não, você é doido. Tô com medo. Como eles que é uma questão de honra. É de honra. É de honra e assim, pô, os caras eram casca grossa, né? Todos assim. Então não tinha essa, entendeu? Vamos lá, cara. Matar ou morrer, tudo bem, eu topo. Hoje, claro, mudou muito, né? Muito. Mas assim, essa foi a grande aventura, digamos assim, de Walt Disney. Inclusive no Museu da Família tem alguns desses desenhos dele lá e tem uma ambulância igual. Eles conseguiram uma ambulância praticamente idêntica, né? Da época e tal, e ela fica exposta lá, bem legal, numa ala que tem, que é a ala da Primeira Guerra, quando ele participou, né? Caramba, que legal. Mas voltando pro Branca de Neve, meu, eu tô impressionado. Quer dizer, ele uma das grandes sacadas dele foi criar 7 anões com tanta personalidade. Porque né, na obra, arquétipos. Na obra original, né? Na obra original, por exemplo, os anões não têm nome. Nenhum dos anões. E nem qualidades específicas, nada. São apenas anões. Então, eles não têm nada. E o Walt Disney, sempre genial, ou seja, ele pegava a história e ele trabalhava em cima daquela história e a modificava, como várias outras que ele fez. Sim. Então, assim, ele criou, que ele falou que esses anões tinham que ter personalidade, óbvio. E aí ele tinha uma lista imensa dos nomes que ele havia criado, né? E aí no final ele acabou optando por esses 7, mas ele tinha criado tantos outros. E aí optou por esses 7, cada um com a sua característica, isso que é o interessante. São arquétipos. Você pode encaixar qualquer pessoa naqueles 7 anões, né? E ele acabou mudando, né? A história em si, porque a história de Branca de Neve, a original, é pesada. É pesado, eu sei. É bem pesada. Então você fala assim, e o cara transformou aquilo em algo dócil. Assim como ele fez. Irmãos Grimm. Assim como ele fez com o Pinóquio, né? Do Collodi, do Carlo Collodi, que foi o próximo, o desenho foi igual. Porque o Pinóquio, se você pegar o livro, eu sempre brinco com isso, né? Eu falo, se fosse fazer uma animação live action do livro original, praticamente você vai fazer o Chuck e o boneco assassino, porque o Pinóquio era muito ruim, cara. O Pinóquio é ruim. O grilo falante, ele morre logo no primeiro capítulo, com uma martelada do Pinóquio. Então, assim, e o Walt Disney, muito sagaz. Peraí, esse grilo não tem que morrer.
esse grilo, na verdade, tem que ser o protagonista. A história quem tem que contar é o grilo. E foi o que ele fez. O grilo conta a história. Foi a primeira vez na história da animação, ou até mesmo do cinema, que a quarta parede foi quebrada. Porque o grilo ele fala o tempo todo com o espectador. Então, assim, isso é genial. E para fazer o grilo, na ideia dele, ele falou, foi a primeira vez também que um famoso dublou. Porque ele queria o Cliff Edwards, que era o rei do ukulele e tal. E aí ele pôs o cara, né, que acabou fazendo a canção vencedora do Oscar, né? When I Wish Upon the Star. Ele cantando. Cantou. A composição não é dele, mas ele cantou, né? Tá. Ele que cantou. E o grilo, uma curiosidade interessante, é que se você olhar o grilo e o Cliff Edwards é a mesma coisa. Porque os caras, quando estavam animando, falaram, pô, como é que a gente faz o grilo? Bom, o Disney falou, olha pra ele. É ele o grilo. Pô, mas sério? Sim, bota uma roupinha de Johnny Walker nele. Foi o que fizeram. Verdade, cara. Porque o Disney gostava do esquinho, né? Então ele falou, pô, põe um Johnny Walker ali. Colocou o guarda-chuvinha. Guarda-chuvinha, exatamente a roupa do Johnny Walker. No Cliff Edwards. Isso mesmo. E, pô, e bombou, cara. Bombou. Você vê que a história é o meu desenho favorito até hoje, a minha animação favorita da Disney. Pra mim, o maior clássico da Disney é esse, né? O Pinóquio. O Pinóquio. Tanto pros animadores, o próprio Tim Burton, que já foi animador da Disney, né? Fez o Cão e a Raposa, ele era animador. E ele fala que realmente é uma obra-prima, que assim, a cena da baleia, da monstro, na água, ele fala que até hoje, ninguém foi capaz de fazer uma obra de arte daquele tamanho. Ninguém, velho. Que aquilo lá os caras fizeram na mão, cara. Porra, ela caindo na água e a água batendo. Cara, uma cena espetacular. Você conta no livro que hoje em dia, assim, a faculdade de arte, de desenho, os caras estudam, né, a técnica desse filme. Desse filme. Essa cena em específico. Desse filme. Como é que eles fizeram tudo aquilo com lápis, meu? Né? Na mão, cara. Na mão. Por isso que eu te falo. Cara, é surreal, porque os caras faziam tudo aquilo na mão. E as pinturas, cara? Eu tive a chance, cara, de fazer uma matéria na Pixar uma vez. Sim. E eles estavam fazendo o Nemo, né? Procurando Finding Nemo. Sim. 2003. E eu falei com um diretor brasileiro que estava fazendo, era um dos muitos animadores. Claro. E, ele falou exatamente isso. Ele falou, a gente tem que fazer o peixinho entrando dentro de uma baleia. A gente não sabe como fazer. Nós estamos estudando isso. E a água também, no Nemo também foi feito. Que foi a primeira vez que a Pixar fez água. O filme inteiro se passa embaixo d'água. Cara, e a textura é perfeito. Você tá olhando aquilo e você fala, não, é impossível que isso é animação. Isso é água, cara. Né? É muito, muito bem feito, né? E o Disney, a coragem do cara, né? Não, sempre ousado. Ele sempre foi muito ousado. Que nem a Branca de Neve mesmo, quando estreou, eles sabiam claramente que se fosse um fiasco, a Disney falia. Acabou. A empresa acabava ali, porque ele estava endividado, tudo. Ele penhorou a casa dele. Nossa. Então, assim, eles estavam todos endividados. E o Chaplin, que era amigo dele, foi o cara que facilitou a situação. Por quê? Porque eles tinham a distribuição, quem fazia dos desenhos Disney, né? Porque o Chaplin era muito fã do Mickey. Então, quando ele fundou o Night Artists, né? O estúdio de cinema do Chaplin, ele distribuía os desenhos. Então, tanto que todos os filmes do Chaplin abriam com um desenho do Walt Disney. Os curtas, né? Exatamente, os curtas. E a United não queria bancar esse filme, porque achou que era uma roubada. Ninguém ia assistir, cara. Ninguém vai ver isso. E aí eles estavam numa situação complicada, porque e agora? Eu vou fazer, quem vai distribuir? E a RKO estava interessada. Só que tinha o contrato. Sorte que o Chaplin, por ter essa relação, o Chaplin falou, não, cara, acredita, faz e eu seguro a bronca. E segurou a bronca, porque a RKO assumiu a distribuição do filme e o Disney não pagou multa nenhuma, não pagou nada. Só a curiosidade, quando estreou, vários artistas presentes, né, no Chinese Theater, inclusive o próprio Chaplin, vários. E o Walt Disney, cara, tremia. Ele e a Lilian, a mulher dele. Porque ele pensava, cara, se as pessoas rirem, é um bom sinal, o filme tá bem. Só que é o seguinte, eu quero ver se elas vão chorar. Se elas chorarem, é um sucesso. Se elas não chorarem, eu dancei. E aí diz que ele ficava, cara, de mãozinha dada com ela. E, pô, o Dunga, que nas palavras do Chaplin é o maior comediante da história, ele fala que o Dunga era o maior comediante da história. Pô, foi lá, tava todo mundo gostando, todo mundo rindo. Branca de Neve morre. Não é spoiler pra quem não assistiu, tá? Mas só pra avisar aí. Foi de 37 isso, mas de repente tem alguém que não viu. Branca de Neve morre. Pô, começa a choradeira. Cara, diz que o Walt Disney, bicho. A Lily olhou pra ele e falou assim, você venceu. Cara, disse que o cara não conseguia ficar sentado de euforia. Porque assim, se choraram, eu acertei em cheio. E dito e feito, né? O filme, 1,5 milhão,
Só de largada, 8 milhões. Caramba. Sendo que o ingresso custava 30 centavos. Isso é incrível, cara, porque se você quer dizer só engraçado, você pega Exato. uma parte. E eu me lembro, cara, quando era moleque assistindo o Bela Adormecida. Sim. Aquela cena em que eles vão pros porões e a rainha mostra o caçador tentando pegar que virou Caveira. Cara, eu saí do cinema, aquilo lá, de pavor. É isso aí. Aí eu soube que o Paulo Francis também fez a mesma Fez a mesma coisa. Foi a coisa que ele falou. Qual é a maior cena de terror que você viu? Ele falou, foi essa cena da... Você sabe que muita gente tinha medo, muita gente do Fantasia. Fantasia são várias peças de clássicos, né? De música clássica. Tal, que aí também é uma outra genialidade do Walt Disney. Ele sempre à frente, velho. Por isso que eu te falo. Primeiro filme estéreo. Cara, é o maior produtor de cinema do planeta. Por isso que o Sergei, quando entrevistam o cara lá, não o cantor falecido, por favor, o diretor do Encoraçado Potemkin, pô, ele sempre fala, né? Nas entrevistas, quando os caras falam qual o melhor filme da história, ele fala Branca de Neve. E qual foi o maior criador da história? Walt Disney. Tipo assim, pô, o cara era o sujeito mesmo, não tem como. Aí quando ele inventou de fazer isso, pô, o cara queria criar o som estéreo, velho. Não tinha som estéreo. Então você imagina, ele teve que criar os... Quando eu falo que o Walt Disney criou, entendo que o Walt Disney está à frente do projeto, mas é óbvio que há engenheiros, há um monte de gente. Mas porque às vezes pode pensar, o conceito é dele. O conceito é dele. Então assim, pô, eu quero levar a música clássica para o cinema. Porque uma coisa também muito importante que o Walt Disney sempre fez, sempre, em toda a sua trajetória. Cara, ele sempre esteve preocupado com o lado educacional, o lado histórico. Então assim, tudo tinha que ter um motivo, uma razão, e ele queria levar a música clássica para os cinemas. Gastou também milhões para inventar o som, né, o estéreo. E aí tem uma das cenas, né, que é o Morro Careca, né? Que é quando tá tocando, acho que é Beethoven. Acho que é Beethoven. No Calvo. É isso aí, que tem o diabo lá, Calvo, que tem o diabão, né? É, que até o Bela Lugosi que fez o diabão. Então, que o Bela Lugosi foi o modelo pro diabão. De pesadelo da minha geração. Então, mas esse aí muita gente, até hoje, ouço, porque tem os diabinhos, as ninfas com os peitinhos de fora, e os caras, não, porque o Disney tinha pacto com o demônio. Vem aquelas asneiras, né? Aquelas bobagens que, com perdão, mas vem aí umas ex-ministras com aquelas ideias, não, essa é não sei o quê, vem essas doideiras. Aí veio lá, fala, porra, cara, mas não tem nada a ver. Aí eu lembro que quando foram perguntar pra ele dessa história do bem e do mal, por que tinha essas coisas pesadas, ele falava que ele nunca ia mentir pras filhas dele, que o mundo, ele é feito de luz e de sombras. Então ele tem que mostrar as duas coisas, lembrando que, pelo menos em toda a sua obra, a luz sempre vence. E no desenho também, claro. Então, isso que ele quis dizer, mas tem que mostrar a mesma... Só que é engraçado porque as pessoas preferiam a parte do... mas dava medo. Depois ficava assim, que chato, aquela parte da luz é chato. Você falou, você acabou de citar da Bela Adormecida, a Malévola, cara. Personagem espetacular. A hora que ela se transforma num dragão ali, você fala, nossa, aquilo é impressionante. É muito surreal aquilo, entendeu? Então, o estilo moderno, anos 50, acho, não sei. Nossa, porque aquele, foi demais. essa época aí, por exemplo, foi quando eles começaram a transformar o estilo Disney, porque o estilo Disney sempre foi arredondado, né? Os desenhos muito realista, aí né, não, cara? porque eles se baseavam nos tapetes persas, entendeu? Porra, cara, os caras tiveram que buscar, evidentemente, influências em outras artes para também começar a se manter no mercado, né? Porque também não dá para fazer sempre o mesmo estilo. Era outra coisa que o Walt Disney não gostava, né? Ele era sempre um inovador. Ele sempre ia atrás de coisas novas. Tanto que você nunca viu uma continuação. O Walt Disney nunca fez... Ele era contra continuações. Ele fazia um negócio... Não tem essa de Branca de Neve 2. Não existe isso. É verdade. Não tem Pequena Sereia live action. Não existe, cara. O desenho tá aqui... Essa é a obra. Pega esse elenco que é legal, a menina, todo mundo. Vamos fazer um outro filme. Bota uns caras bons aí pra criar. Não é essa coisa de hoje que vamos fazer 18 versões. Enquanto é pra nós sugar e ganhar um dinheirinho, tá bom, vamos sugando. Não. Ele era casca grossa. Assim. Acabou uma coisa, tchau. E é legal você assistir esses desenhos hoje com essas remasterizações. Putz, parece que foi feito ontem. É impressionante, cara. Tanto que o catálogo Disney, hoje, na Disney Plus, né, que eles têm, cara, o que segura o canal, sejamos honestos, é exatamente os clássicos antigos, porque de novo eles não têm quase nada, tanto que eles tiveram um prejuízo imenso agora, 4 bi de nego saindo, porque as pessoas não querem mais, tal, perderam lá o campeonato de cricket, né, da Índia, eles acabaram perdendo também, e era tipo nosso campeonato de futebol. Então, assim, isso também pesou. Mas é por isso, porque a galera assiste tudo que tem lá antigo e já não tem mais sentido ficar. O cara fala assim, eu já vi o que tinha que ver, agora eu vou sair, entendeu? Vou pro outro. É isso. Não, então, assim, realmente você vai ver, você fala, vou ver um desenho antigo. Parece que renasceu. É sensacional, cara. É realmente sensacional. Só mais um intervalinho imagina. Aqui. Eu queria dizer que a revista OS tem um ponto em comum com a Disney, com o Disney. A gente não aceita dinheiro de governo. Certo? É empreendedorismo. Aqui a gente faz essa revista
na base da assinatura. É ou não é, Vitor? Exatamente. Só assinatura. Só você é que é o nosso patrocinador. Então, por Sem isso um centavo de dinheiro público. Tem nenhum. A gente não depende. Mudou o governo, agora a gente vai fechar. Não, porque a gente não depende. A gente não tem qualquer relação com qualquer verba oficial. Certo? Então, assinando o Oeste, que custa menos do que um cafezinho por semana. Acho que o café está até mais caro agora. Não sei qual é a inflação. Se o cara for na Starbucks, tá bem. For na Starbucks, dá para fazer 3 assinaturas aí. É verdade. É verdade. E como a Oeste, a gente... Se você, assinando o Oeste, você financia não só a revista semanal, né, que tem aqueles grandes nomes que você já conhece, como você financia também o nosso site, que é muito atualizado o tempo todo, né? E também os nossos programas, que a Oeste está virando vídeo, já virou vídeo. Nós temos 4 programas. Além do Oestcast, a gente tem o Liberais, com a Paula Leal. As Liberais, eu falei os Liberais, mas As Liberais com a Paula Leal e com a Branca Nunes. Estúdio Oeste. Estúdio Oeste, que é também apresentado pela Paula Leal, mas com Augusto Nunes, com Silvio Navarro, um monte de gente boa aí. E também o Oeste Sem Filtro. O Oeste Sem Filtro, que é diário e que é ao vivo. Todo dia às 6h30, acho, né? 6h30. 5h45. 5h45. Eu errei Exato. completamente, mas é 5h45, 17h45. Quase, tá bom. Quase, é isso aí, cara. Então, assina o Oeste, vale a pena. Falou? Vamos voltar aqui. Voltamos. Então. Maurício, posso fazer uma pergunta? Quantas quiser. Olha só, nós falamos, você falou aí sobre o Charlie Chaplin, Sim. Um gênio. O Walt Disney, Charlie Chaplin, pelo amor, dispensa apresentações, né? Assim, qual era a relação do Chaplin com o Walt Disney? Você falou que o Chaplin ajudou a divulgar, né, os filmes iniciais, né, do Disney, mas assim, eles de fato eram amigos? Como é que era isso? Como é que foi isso aí? Primeiro foi uma relação de fã. O Walt Disney, mega ultra fã do Carlitos. Tanto que quando ele foi para Hollywood procurar emprego, o primeiro estúdio que ele ficou batendo na porta foi exatamente os estúdios do Chaplin. Que hoje, coincidentemente, é os estúdios da Disney, né? Que é dos Muppets, que tem até o Sapucaco ali vestido de Carlitos. E ele foi tentar buscar trabalho ali. Depois, com o tempo, o jogo inverteu. O Chaplin acabou se tornando um fã dele, porque o Chaplin era apaixonado pelo Mickey. Então acabou virando um fã do Walt Disney. E aí tinha uma ligação profissional entre eles, não eram amigos de frequentar a casa, de viajar junto, nada. Até porque a personalidade de ambos era muito distinta, então assim, bem distinta, né? O Chaplin, no auge da sua carreira, sempre foi mulherengo, né? Sempre gostou de festa e tal. O Walt Disney sempre foi. O Walt Disney foi um homem de uma única mulher a vida inteira. Sempre foi um cara caseiro, extremamente caseiro, era do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Entendeu? Um cara, tipo, perto do Chaplin, extremamente careta. Então, assim, então não dá para serem amigos, obviamente. Mas eles tinham uma ligação profissional muito boa, muito boa. E o Chaplin tinha um carinho muito especial, porque várias vezes, por ser um homem mais experiente, um homem que conhecia tudo da área, ele abriu portas para o Walt Disney e ajudou o Walt Disney em alguns momentos. Por exemplo, quando eles pensaram lá e de repente, a gente precisa fazer a Disney, tal. O Walt Disney conseguiu um acordo para fazer um programa de televisão, para captar dinheiro, tal. E eles precisavam saber como trabalhar com isso, filmes e tal. Cara, o Chaplin abriu simplesmente todos os livros contábeis dele, todos, pro Roy. Quem faz isso, cara? Qual a confiança? Então, assim, o cara tinha uma puta confiança neles. O que acabou afastando os dois foi, como hoje a gente enfrenta muito isso, naquela época também foi mais a questão política, né? Porque eles também tinham pensamentos um pouco distintos. E o Chaplin cometeu um equívoco, nas palavras do Walt Disney, que ele jamais cometeria com o Mickey. Por exemplo, o Walt Disney nunca envolveu o Mickey em nenhuma questão política. Jamais. Ele sempre preservou o Mickey. Mesmo quando eles, durante a Segunda Guerra, que praticamente o exército americano literalmente invadiu os estúdios Disney, e eles tinham que fazer aquela sequência de produções de filmes ufanistas, propaganda, tal, em favor dos Estados Unidos. Né? Pato Donald, o único Oscar da história do Pato Donald, diga-se de passagem, foi com um filme antinazismo, né? Que é o The Führer's Face, que o Hitler toma uma torta na cara. Isso que é interessante quando eu vejo algum idiota, que é o que mais tem, né? O Disney era nazista. Fala, porra, cara, você tá louco? Fala assim, a empresa que mais contratava judeus nos Estados Unidos era o estúdio Disney. Aí você fala, como que o cara é nazista se o cara, em plena Segunda Guerra,
Em plena segunda. O Hitler com um poder absurdo. O cara me faz um desenho que o Hitler é um palhaço, um pamonha que toma uma torta na cara no final. Então, assim, isso, cara, pesou demais, mas ele nunca colocou o Mickey. Ele usava o Clark Gable do estúdio, que era o Pato Donald, e não usava o Mickey. E ele achou que o Chaplin, e ele não achou errado, né? A história mostrou que o Walt Disney tinha razão. Quando o Chaplin fez O Ditador, né? Pô, o filme é espetacular e o discurso final, humanista, lindo, mas morreu o personagem, acabou. Tanto que depois dali não existiu mais nada com o Carlitos. Acabou. Você fala assim, cara, matou o personagem. Então, assim, eu acho que é interessante, às vezes, o cara ter essa mão de falar, eu posso ter minha opinião política, você pode ter a sua, mas a minha obra eu vou mantê-la intacta isso. Porque é complicado, entendeu? Perder a amizade por política não, também tolice, imensa. No Brasil isso acontece muito e assim, cara, isso é de uma idiotice surreal. Que você fala assim, cara... Antigamente era pro futebol, né? O cara brigava, então já era idiota. Agora agora é político. Você fala assim, gente, é sério que vocês estão brigando com o político? Aí o cara é do partido X, o outro é do partido Y. Aí o fulano gosta desse, aí brigam. Você briga com o teu amigo. No final, o cara tá no partido do outro. Saiu, você viu que ele saiu do partido, entrou no partido do outro, agora tá tudo certo. Aí você faz o quê? Você fica com um cara de babaca. Você fala assim, realmente eu briguei. Então, assim, nesse ponto eu acho que o Walt Disney ele sempre preservou muito isso. Tanto que ele sempre teve uma vertente muito mais pro lado dos republicanos, porém sempre apoiou os democratas, né? Ele tinha uma visão contrária aos comunistas, mas em compensação, na União Soviética ele era aclamado. Nos 25 anos do aniversário da União Soviética, ele foi um convidado de honra, e ele foi. Então, assim, então acho que ele sabia driblar um pouco isso. Aí alguém vai falar, mas teve na época do macartismo que ele foi lá. Cara, ele denunciou um único sujeito, que era o causador da greve que quase fechou o estúdio dele e não tinha ligação nenhuma com ele. Para quem duvida, o vídeo está no YouTube, é só o cara colocar lá, o cara vai ver o depoimento. Ele defendeu todos os funcionários dele, deixou bem claro, falou, nenhum dos meus funcionários eu acredito que seja comunista, não sei o que tal. Falou do outro sujeito porque havia uma guerra pessoal, o cara simplesmente quase fechou o estúdio do Walt Disney, então assim, é evidente que era um conflito pessoal ali mesmo dos dois, né? Porque um era o Sorrell, né? Que era o mafioso número 1 lá e chefe dos sindicatos. Porra, e foi bater de frente com o Walt Disney. O Walt Disney, casca grossa pra caramba também, não aceitou e deu no que deu, né? Ficou nesse puta pau. Então, assim... Mas ele nunca diretamente expôs algum personagem ou alguma coisa com relação a algum lado político. Exatamente por esse medo, né? É discreto, né? Porque é complicado isso, entendeu? Ainda mais hoje. Você fala... Eu acho que tem esse filme agora, muito bom, diga-se de passagem, Air, que conta a história da Nike quando contratou, né, o Michael Jordan. E aí tem uma passagem lá interessante, porque a hora que o cara compra o livro, o cara fala pro Michael Jordan, não sei o que de política, ele não responde, o cara fica forçando a barra, ele fala, cara, eu quero que democratas e republicanos comprem o meu tênis. Pô, acabou, né? Mandou bem. Eu quero falar de política mais tarde. Eu quero ter um papo que eu acho muito interessante, mas vou deixar pro final. Vambora. Agora, eu vi um documentário na Disney Plus, né? Certo. Que eu fiquei impressionado porque eu falei, isso é empreendedorismo com E desse tamanho, assim. Porque mostra o Disney, segundo o documentário, você deve saber até detalhes, foi um dia, ele estava com a família, foi passear com a família e falou, puta, que saco, não tem o que fazer. Eu queria criar um parque, eu queria ter um parque para trazer. E nasceu a Disneylândia, que foi um empreendimento que se tornou global. Isso é empreendedorismo. É você falar, eu quero uma coisa e vou fazer. Não é que ninguém fez, eu vou fazer. Isso é verdade, cara? Você sabe disso? Mais ou menos, assim. Tem o lado romântico da história, né? Como na criação do Mickey, que tem aquele lado romântico. Toda hora tem um lado romântico. Então, assim, esse é um lado romântico da história, mas a realidade mesmo... O Disney, ele frequentava, né, quando ele ia para a Europa, o Tivoli Park. Sei. E ele sempre gostou muito do Tivoli Park e sempre teve vontade de fazer um parque, mas dentro do estúdio. Então eles tinham, quando Branca de Neve explodiu, eles compraram Burbank, que é até onde é o estúdio até hoje. Eu tive o prazer de visitar, tal. Fica lá em Burbank. E qual era a ideia dele? Ele queria fazer um mini parque dentro de Burbank, né? Ele sempre foi um apaixonado por trens, a paixão da vida do Disney são trens, tanto que ele tinha uma ferrovia dentro de casa. Então assim, né, o Caribou Pacific. Então ele era muito fã de trem, ele queria fazer um trenzinho para ficar em volta do estúdio e algumas poucas atrações ali relacionadas com personagens, tal, dentro do estúdio. Era a ideia dele. Depois de ter visto no Tivoli, ele falou, pô, isso é legal. Só que a associação de estúdios ali, de empreendedores, etc e tal, daquele bairro... Tem foto aí, vamos ver. Acho que do estúdio tem. Isso aqui, esse é o Lily Belly, né? É o trem dele, legal, é o trem. Cara. Aquele é o Lily Belly, é o trem. Esse que aqui, legal, cara. Por que o nome é Lily Belly? Só uma curiosidade. Porque quando ele quis fazer essa ferrovia dentro da casa dele,
Ele chegou com o projeto e mostrou pra Lilian, que é a esposa dele, e falou assim, olha, eu tô com esse projeto, quero fazer. Ela sabia que ele era maluco, falou, puta, o que ele vai querer fazer agora? Aí ele falou, só que aqui eu vou abrir um túnel e vou passar, e ela em cima do jardim dela. Ela falou, não, meu, aí você vai me ferrar, tal, não sei o que, vai estragar meu jardim. Ele falou, não, então peraí, a gente pôs o jardim pra cá, e eu faço o túnel aqui, e o meu túnel, em vez de ser reto, gente, ele vai ter várias curvas. Por quê? Porque aí a galera entra, não sabe o tamanho, porque tá escuro, né? E vai virando, tanto que o construtor virou pra ele e falou assim, ô, seu Walt Disney, se a gente fizer curva, vai ficar muito caro. Não era melhor fazer reto? Ele falou, meu amigo, se eu tivesse preocupado com dinheiro, eu ia fazer uma ferrovia dentro da minha casa. Isso é meio óbvio, né? Que dinheiro é o que menos me importa aqui. E aí, em homenagem a ela, ele apelidou, né? Pôs o nome de Lily Bell, que é o trem, né? Que esse trem tá exposto, inclusive, nesse museu que eu falei de São Francisco. Tá exposto lá. E aquele trem que fica ao redor da... Aí tá lá até hoje. Mas não. Esse é miniatura. Não, eu digo assim, mas é o mesmo modelo. É idêntico, né? Idêntico. Tanto que eles até criaram agora um vagão Lily Bell, que é um vagão mais chique. Legal, tal. Cara. É o mesmo trem. E esse trem, todo mundo que ia visitar a casa do Walt Disney, ele levava pra passear, porque ele adorava. Então, por exemplo, a Kay, essa que fez o prefácio, ela tem várias fotos sentadinha com ele, assim, atrás e andando. Tem um Salvador Dali, tem uma foto do Dali, velho, junto com ele aqui no trem. Então, assim, bizarro. Então, ele gostava muito. E aí acontece o quê? Como ele era um cara muito fanático, por isso ele tentou, não deu certo, não quiseram, ele comprou um terreno e falou, bom, beleza, então vou tentar fazer um terreno. A mulher dele não gostava da ideia, porque ela achava os parques muito sujos. Nos Estados Unidos, geralmente, os parques. Então ele falava, o meu parque não vai ser sujo. Eu te garanto isso. Vai ser o parque mais limpo do mundo. E aí, cara, ele conta, depois a história romântica que é bonita, que ele estava já com essas ideias em mente, tal, ele estava com as filhas num carrossel, tal, lá em Los Angeles, e ele via que estava todo mundo lá, crianças brincando ao redor do carrossel, e os pais sentados em volta com cara de saco cheio, ou lendo um jornal. Aí ele pensou, por que não fazer um parque onde os pais também brinquem com os filhos? Isso não tinha. E aí veio a ideia do parque temático, criado por ele. Então ele fez um parque temático, baseado em várias atrações ligadas à obra dele, entre outras coisas, exatamente para agregar tudo isso, uma família, né? O parque familiar. A família vai querer ir para lá e vai querer, enfim, se divertir junto, pais, filhos, etc. Só que o custo era gigantesco. Sim. Eles não tinham como fazer isso. A melhor solução que ele descobriu foi um programa de televisão. Então a ABC contratou o cara para fazer o programa Disneyland, que era o programa onde ele apresentava, e a TV era sócia. É muito irônico isso, né? A TV foi a sócia majoritária do parque durante anos, e hoje essa TV é da Disney, né? A Disney comprou. Assim, hoje é ao contrário, a Disney que é dona da TV inteira. Então assim, mas também era um cara muito ousado, porque ninguém tinha feito, cara. Sempre enxergando lá na frente. O Disneyland, eu era criança quando eu passava lá, acho que a TV Tupi, sim, que era, depois virou SBT. Mas era um padrão de qualidade. Sensacional. Meu, era assim, a gente via aquilo e falava, meu... Educativo, extremamente educativo. Bem feito, aparecia, começava com ele na mesa dele. Era o tio Walt, né? Era isso que era bonito, era o tio Walt, era ele. Que aqui virou Papai Walt, Papai Walt Disney, aquela música e tal. Que, aliás, esse disco é uma maravilha, cara. Poucas pessoas conhecem esse disco, que eu acho lindíssimo. Conjunto Farroupilha. Conjunto Farroupilha, é isso mesmo. Uma capa de Natal e tal, e aí tinha do Lobo Mal, tinha do Peninha, tinha a música do Peninha, cara. Assim, era sensacional, e aí tinha essa que você cantou muito bem, cara, Papai Walt Disney, ele agradecemos. Era bonito demais, não me abandone. É bonito demais. Eu sempre falava, não me abandone, porque ele era um padrão de qualidade absurdo, né? Fantástico. Eu imagino que você deve ter passado a mesma coisa. Pela vez que você vai na Disney, você chora. Você chora. A primeira vez que eu fui, eu tinha 23, 24 anos, porque assim, na década de 70 e de 80, época que eu era jovem, né, adolescente e tal, era impossível. Só ia pra Disney que era muito rico. É verdade. Eu nem sonhava em ir pra lá. Quando eu tinha uns 22, 23, eu trabalhava, curiosamente, até aqui na Alameda Santos, eu trabalhava na Bausch Lomb, né, tinha Ray-Ban e tal, e eu tinha um cargo bacana, era executivo e tal. Falei, cara, eu vou querer conhecer esse lugar agora eu posso. E aí eu fui, mas a primeira vez que eu fui na Disney World. Que é a de Orlando. Eu fui nessa, a primeira vez eu fui nessa. Depois de outros anos que eu fui pra Disneyland. É lógico que a Disney World ela é muito maior, ela é muito mais fascinante, ela tem muito mais coisa. Mas a Disneyland, ela tem uma paixão especial porque é o parque do homem, né, cara? Ali você vê ele em cada cantinho, ali você vai lembrar. Quando eu tive o prazer de conhecer, por exemplo, o apartamento dele lá dentro, cara, não tem como você não se emocionar, entendeu? Você fala, meu Deus, olhando da janela, assim, tipo, da janela do apartamento dele, a visão que ele tinha do parque ali, né? Você fala, cara, isso é fantástico, bicho. O cara tinha, né? Ele tinha um brinquedo, né? Pra ele. A Disneyland não mudou muito, eu acho, né? Não, eles mantiveram. Eu fui lá também, eu senti que... Eles abriram o parque do lado, né? Com umas atrações mais modernas e tal.
e mantiveram, eles tentam pelo menos manter o padrão ali do que já foi e tal, do passado. E eu acho isso válido pra caramba, acho muito legal. Porque tem que preservar, entendeu? Eu fico pensando, eu falo, pô... É histórico aqui. É histórico, cara. Você tem que preservar, não é o... A Disney World, pelo contrário, ela vai expandindo. Vai expandindo. Eu fiz uma matéria até no lado adulto da Disney World, né? Eles inauguraram uma espécie de uma ilha... Você sabe qual é o tamanho da área? Puta que pariu. 2 Manhattan. Jura? Caramba. Uma cidade de São Francisco inteira é a área que eles têm. Então, assim, cara... Tem mais lugar, Não, né, é cara? gigantesco mesmo. 2 ilhas de Manhattan inteira pros caras. Então, Eu fui assim, na inauguração do Gigante. Animal Kingdom. Animal Kingdom. Que é um negócio, você fala, meu, é enorme. Uma E tá selva, aí, né? Os caras construíram uma selva dentro do... É um conceito de zoológico livre, assim, que os Uma espécie de animais... safari, isso? É isso aí. Num lugar que era um brejo. Cara, Os caras conseguiram construir Aí isso. você Então, assim, vê, assim, os animais estão, quer dizer, é claro, é sempre zoológico, sempre Sim, né, sim, tá sim, preso e sim. tal, mas não tem o conceito de jaula. Não, e é um Você vê campo ali. gigantesco aberto, entendeu? Porque quando ele fez o Disneyland, o Walt Disney sempre teve muita ligação com animais, sempre, não só em desenhá-los. Ele sempre foi um apaixonado, tanto que eu aqui citando as 200 coisas que ele foi o criador, né? Por exemplo, o primeiro documentário sobre animais foi da Disney, produção dele. Seal Island, ganhou um Oscar com isso. Então, assim, ninguém também fazia. Então, o cara foi lá e fez. Hoje você vê 480. Você liga na Netflix, tem 200 mil documentários de animais. Não existia. Ele que fazia. E quando ele inaugurou a Disneyland, ele queria construir, na verdade, um espaço com animais lá, que era o Jungle... Oh, meu Deus. O Jungle Fever lá. O Jungle, a parte lá, esqueci o nome do coisa, que é o passeio safari que você faz ali, né? E aí os caras que foram dar um toque pra ele falou, Disney, não vai dar muito certo, por quê? Cara, animal de dia dorme, se esconde, eles vão aparecer. Né? Jungle Cruise. É isso aí. Eles vão aparecer à noite. Falou, à noite não dá. E aí eles teve que fazer, obviamente, os animatrônicos, os animais, porque você fala, meu, não vai rolar, né? Não vai ter como você deixar os animais ali, tipo, de dia. Peraí que eu vou espirrar. Não vou não. Foi ameaça. Maurício, uma pergunta coringa. Olha lá. Vai falar, não é nada não, tá? É o seguinte, Hoje em dia você tem que avisar, né? Mickey Mouse. No seu livro, você conta que ele não foi, o Walt Disney não foi o principal criador, assim, 100% do Mickey Mouse. Sim. Ele teve a ajuda de alguém para que era o personagem. Porque o Ub Iwerks, então, o Ub Iwerks sempre foi, né? Eles sempre foram parceiros, né? O Ub Iwerks amigo dele e tal, enfim, desenhos. Quem foi? Ub Iwerks. Esse cara era um monstro, o co-criador do Mickey Mouse. É um monstro, assim. Até hoje ele é considerado o desenhista mais veloz da história. Então, assim, ninguém desenhava tão rápido quanto ele. O cara era uma máquina, assim, um gênio. E aí, cara, o Walt Disney sempre tinha a ideia, esboço, mas quem executava era o Ub Iwerks. Então, o Mickey, o Walt Disney teve a ideia, o Walt Disney esboçou male, e aí o Ub Iwerks que criou o personagem, que criou o Mickey. Tanto que no próprio Museu da Família, hoje eles reconhecem isso, tem lá o papel dividido em 4, com os 4 exemplos que o Ub Iwerks deu do Mickey, que ele estava fazendo. Então, assim, o Walt Disney, evidentemente, mesmo depois do Mickey, nunca mais desenhou. Ele não era mais desenhista, entendeu? Tipo, cara, não dá mais. É tipo você falar o Maurício de Souza, ele não vai desenhar, ele tem uma equipe pra isso, entendeu? Ele é a imagem, ele é o Maurício de Souza, ele é o criador, ele é o cara. Era igual ao Disney, ele era o empreendedor, ele era o cara que tinha as ideias, mas ele já tinha uma equipe pra fazer isso. E o Ub Iwerks, cara. Ele fez o Tipo Patinhas também, né? Aí é Carl Banks, né? Ah, o Carl Banks, é isso aí. Aí já um pouco mais à frente, é o Carl. É verdade. O Ub, pra você ter uma ideia, o Steamboat Willie, esse que a gente tá falando, cara, dá mais ou menos 750 desenhos. Caramba. Cara, ele fez isso tudo sozinho, tipo assim, 2 dias, cara. Ele era muito rápido, muito rápido. E esse cara, ele era tão genial, mas tão genial que não era só o desenho. Ele manjava de tudo. A multicâmera, por exemplo, que é aquela famosa câmera, né, que foi lançada em longa, foi no Pinóquio, né, que você vê as diferenças ali de planos, né? Na Branca de Neve tem, mas no Pinóquio você vê com muito mais ênfase, né? Muito mais bonito. Quando mostra a vila do Gepeto ali e tal. Cara, é criação do Ub Iwerks, entendeu? Tipo assim, tanto que os pássaros do Hitchcock, que a gente vê no filme, Ub Iwerks criou aquilo, é dele. Ele tem 2 Oscars de academia, um honorário exatamente pelos efeitos de fotografia que ele causou. Então assim, o cara é um gênio, gênio. Só que, cara, ele era meio mágico de Oz, ele ficava atrás das cortinas, entendeu? Deixa o Walt ali fazer o jogo dele, eu fico aqui na minha, tal. Teve até eles tiveram um desentendimento no passado, porque o Walt Disney, quando alguém pedia para ele fazer desenho autografar, ele mandava o Ub fazer e autografava. E reza a lenda que um dia eles estavam num evento e uma garota lá pediu e o Walt Disney catou e deu pro Ub fazer para assinar e o Ub se sentiu um lixo ali, velho. E ali eles romperam. Tanto que depois eles ficaram 10 anos separados,
Só que o Ub não tava rolando nada, montou o estúdio próprio. Não adianta, né, cara? É o que eu te falo, o cara tem o talento, o cara é bom, mas a cabeça é do outro, cara, é quem comanda. Enquanto ele foi afundando, o outro ia só crescendo. Aí ele voltou, depois de 10 anos o Walt Disney pegou ele de volta, né? Se entenderam. Não voltaram a ser tão amigos quanto eram, né? Inclusive o Walt Disney, quando não tinha onde dormir, dormia na casa da mãe, no sofá da casa onde o Ub morava com a mãe. Então, assim, mas se entenderam, o Ub ficou ali a vida inteira, entendeu? Trabalhando lá, pelo menos durante o período do Walt Disney, óbvio, depois largou. Então, assim, o Mickey, na verdade, ele tem aí 2 pais, né? Então ele tem o Walt Disney e tem o Ub Iwerks. Isso durante muito tempo foi escondido, as pessoas não gostavam, mas hoje é muito aberto. Como eu falei, até no museu da própria família já reconhece que é o Ub, entendeu? Não tem... É que teve muitos conflitos, assim, digamos, né, no passado, porque, pô, é o maior personagem do mundo, né? O maior personagem da história. Você não existe em nenhum lugar do planeta um personagem com essa força. Se você pediu, por exemplo, se a pessoa falar assim, olha, vamos pegar uma imagem para definir o que é a cultura pop. Só pode ser uma imagem. É óbvio que é o Mickey. Não existe outra imagem que defina a cultura pop no mundo, né? Então, assim, teve aí, né, uns perrengues, mas o Ub era um cara mais fácil de lidar, né? O Walt Disney era mais ambicioso. O Ub era paz e amor. Acho que tem mais imagens aí. Tá tudo bem para ele, tá ligado? Pra mim tá tudo bem. Vamos ver aí que mais que tem. Essa aí, na verdade, eu coloquei, foi uma curiosidade, porque a música favorita do Walt Disney era o Feed the Birds, que tem no Mary Poppins, né? No coisa. Então eu acho essa cena muito icônica, assim, essa fotografia, porque emociona, né? Porque a canção é uma canção altruísta, que aliás ele tinha esse lado muito grande, que também poucas pessoas sabem, era um altruísta gigantesco, ajudava 280 mil pessoas que ninguém ia saber, descobriram quando o cara morreu, falaram, caralho, o cara faz isso tudo. Então assim, tinha, e o Feed the Birds era essa história, né? E o Bob Sherman, que era um dos compositores, né, da faixa, né, que eram 2 irmãos, os irmãos Sherman, ele conta na biografia dele que toda sexta-feira o Disney chamava ele no final do expediente, já com o esquinho ali e tal, pianão, e falava pro Bob, meu, vai pro piano. E tocava essa música, ele falou, cara, todas as vezes que eu tocava, o olhinho do homem caía lá. Tanto que quando o Walt Disney fez, né, 100 anos, né, de Walt Disney, a Disney fez uma festa tal especial e o Sherman tocou essa música. Cara, e foi a coisa mais linda. Enquanto o Sherman tava tocando essa música, a galera toda emocionada e tal, cara, veio um pássaro, pousou e parou ali. Assim. Os caras falaram, meu, coisa de outro mundo, né? Efeito especial. Acharam, puta, os caras fizeram e tal. Então, assim, Robotrônico. mas é sensacional, cara. Aí foi só uma brincadeira que um amigo mandou, um médico amigo meu, o Dr. Fábio, ele foi pra Disney e aí ele mandou o Pateta. Demais, muito legal. Ele falou, porque é o meu personagem favorito, né? Então ele falou, o Pateta. meu favorito, cara, meu favorito. E aí ele falou, aí é o estúdio, entendeu? O prédio dos 7 anões, né? Tá vendo? Ah, sim. A simbologia é bem bacana, né? Por que é que eles estão erguendo, né? Porque, evidentemente, foram eles que construíram esse estúdio inteiro, né? Foi a grana dos 7 anões que construiu o prédio. Apesar dele ter sido inaugurado, evidentemente, décadas depois, mas a ideia sempre foi essa. O próprio Michael Eisner, que era o presidente na época, pensou nisso, né? Você veio de lá pra cá, a mesma roupa? Você viu a mesma roupa, cara. É que eu sou tipo um personagem da Turma da Mônica. Olha só. Eu vim de lá pra cá. Você tá falando do lado educativo do... Sim. Cara, aquele desenho do Pateta que se transforma num monstro quando dirige. Sim, sensacional. Marcou minha vida inteira, cara. Tinham vários, né, cara, desse do Pateta, que era muito legal. Que eles faziam você deve ter visto isso aí. O Pateta vai dirigir, e quando ele dirige, ele fica um monstro. Ele fica um cara... que eram os mini documentários, né? Então você tinha o Pateta nas Olimpíadas, o Pateta, que eles contavam histórias e, evidentemente, com um lado de ironia, de humor, porque os caras usavam. É tipo você pegar, sei lá, você cata um documentário da National Geographic e pede pro Mel Brooks dirigir, entendeu? Era mais ou menos essa pegada. Tipo, vamos falar disso, dirige aí, Mel Brooks. Era assim, entendeu? Que ficava, mas era esse do motorista, pra mim, é uma coisa que marcou minha vida como motorista. Fala, porque é assim, né? É assim, cara. É assim, né? O cara entra no carro, o cara vira um monstro. Essa é a Partners, né? A famosa estátua Partners. Sim, porque o Walt Disney, vivo, ele não queria que fizesse nada. Ele nunca gostou de nenhuma homenagem desse tipo, né? Ele se recusava a fazer a estátua dele, que ele falava que isso era coisa pra morto, então não tinha que ter. Quando ele morreu, os caras resolveram fazer. Falaram, agora a gente já pode fazer, entendeu? Isso aqui é na Disney World ou na Disney? Esse aqui, eu acho que esse aí, na verdade, é na Disney de Paris. Ah, de Paris. Você conheceu Paris? Sim. Paris eu fui também. Paris eu fui. Inclusive,
Eu tenho um vídeo lá que eu fiz com o Mickey segurando meu livro e tal. Esse livro foi agora, foi ano passado na de Paris, A gente foi na de Paris. Porque a de Paris é muito parecida com a Disneyland. É bem parecida, tanto que o próprio castelo, no castelo da Disney World, é o castelo da Cinderela. No castelo da Disneyland é o castelo da Bela Adormecida. Paris também é o castelo da Bela Adormecida. Então eles pegaram a cópia mesmo. E você achou legal de Paris também? Eu gosto muito, eu gosto bastante. Na verdade, eu gosto de todas elas, né? Eu sou meio fã. Mas eu gosto por causa da essência do parque. Eu não sou fã de... Apesar de eu já ter escrito, inclusive a biografia do Play Center é minha, né? Eu que escrevi. E aí todo mundo acha que eu sou fanático por parque. Eu falei, não, cara, eu tenho labirintite, velho. Eu vou numa montanha-russa, acabou o passeio pra mim. Então eu falei assim, na verdade não é muito isso. Eu gosto de ficar passeando ali, que tá bom demais, entendeu? Se o parque fosse uma praça, pra mim ia ser melhor ainda. Eu falei, eu vou lá só passear. Não preciso ir nada, entendeu? Tem mais aí, foto? Eu acho que não. Acho que foto não. Acho que foto não. E aí, assim... Já estamos passando de 1 hora, tem que começar a encerrar. Eu queria saber o seguinte, cara, você... O papo tá bom, rapaz, né? Vambora. Né? Meu, eu por mim ficava, mas enfim. Meu, você acha que Meu, o que tá acontecendo com a Disney hoje? Com essa história woke, chata, essa coisa de Branca de Neve vai ser negra, o Pinóquio vai ser gay, não sei o quê. Você acha que a Disney vai sobreviver a isso? Eu acho isso insuportável. Não é nada contra as causas. Cria um personagem trans, cria um personagem negro, sabe? Não fica distorcendo o que já existe. Eles já criaram, né? Já tem personagem. Já tem, então, inclusive, assim, cara. Eu sou um suspeito pra falar, porque independente disso, eu não gosto dos live actions. Eu não gosto. Sei, pessoal. em geral, assim. Não gosto porque assim, eu acho uma bobagem, entendeu? É tipo quando eu vi agora... tá um rumor que os caras vão fazer dos Intocáveis, né? Estão pensando em fazer. Eu falei, pra quê? Pra quê, cara? Eu tenho Andy Garcia, eu tenho Sean Connery fazendo Malone. Pra que eu vou colocar um outro cara? Existe. Se fosse uma coisa assim, não existe. Acabou. Né? Tipo, vamos fazer o Irmãos Coragem 3, porque o antigo já não tem mais, a Globo queimou, sei lá eu. Maravilha, vamos aí. Agora os outros não, cara. Você fala, se eu quiser assistir os Intocáveis, eu vou lá e assisto os Intocáveis que eu quero ver original. Não preciso ter um remake. Mas tá essa febre absurda que eu acho, meu ponto de vista, pra mim isso é uma preguiça criativa, é isso que acontece, entendeu? E um desejo absurdo, cara, de dinheiro. É dinheiro, eu quero mais dinheiro, eu quero mais grana. Então parece o siriguejo, sabe, do Bob Esponja. É igual, cara. Os caras transformaram as empresas hoje naquela do siri cascudo ali, né? Virou aquele negócio de falar, cara, é chato. Eu acho realmente chato. Então eu sou suspeito para fazer qualquer comentário porque eu me recuso a assistir. Então teve vários live actions, por exemplo, que eu assisti e não gostei, e outros que eu nem quis ver. Então assim, não me importa. Mas o cara colocou um ator, sei lá, é a Mulan e o cara pôs um ator que é alemão. Anyway, pra mim isso não vai importar em nada, entendeu? A não ser quando, obviamente, a gente citou, acho que num podcast eu citei isso recentemente, do Peter Pan, que eu realmente achei aquilo uma vergonha. Aquilo sim, pra mim, foi uma vergonha. A própria Disney deveria, no mínimo, limar aquilo ali. A Disney já animou filmes excelentes com um histórico absurdo, por nada. Canção do Sul, Canção do Sul é um. Porque a turma do woke foi lá e disse que é racista. Aí eu sempre desafio a galera. Quem tá assistindo, eu sempre desafio. Fala, me aponte no filme uma cena racista. Eu quero ver uma cena racista. Não existe. O cara vira e fala assim, mas lá eles romantizaram os escravos. Queridão, você precisa ler um pouquinho de história. A história do filme se passa pós-guerra civil, durante período de reconstrução. Ninguém é escravo. Mas são pobres. Infelizmente, os negros infelizmente foram maltratados, judiados, tudo de ruim, cara, aconteceu com os caras, infelizmente, por causa da maldita escravidão desse período. Cara, é lógico que os caras não iam conseguir ficar ricos, porque os caras tiveram, infelizmente, vários problemas gravíssimos, seríssimos, que impedia que eles fizessem qualquer coisa. Então, quando você pega no Canção do Sul e ao lado da casa da personagem principal tem uma vila onde moram vários ex-escravos ali e tal. Mas é uma miséria. Sim, mas você ignora que a personagem principal, que é a namoradinha, amiguinha do garotinho, ela é loira de olho azul e eles moram num barraco. Eles também são muito, muito pobres. Porque quando a guerra acabou, né, isso é história básica, quando acabou a Guerra Civil Americana, cara, o Sul... os caras foram simplesmente destruídos na economia. Então, assim, é óbvio, né? Porque uma região que vivia a escravidão era praticamente 1/5 da economia dos caras, ou seja, se ferraram mesmo, tinha mais que se ferrar. Acabou a escravidão, acabou, não vai ganhar mais nada. Então, eles passaram um momento bem difícil lá econômico e isso afetou
todas as raças, a não ser os caras que eram os chefões. sim, é óbvio, claro, como acontece no mundo. Mas aí o cara fala, não, mas tem um lado racista aí, você pega a Whoopi Goldberg. Ela é uma Disney Legend. Ou seja, cara, a mulher foi condecorada pela Disney. Quando ela foi receber o prêmio, qual foi a primeira coisa que ela pediu? Ah, Bob Iger, volta esse filme, pelo amor de Deus. Falou. Pediu. Morgan Freeman já falou. né, Morgan Freeman idem. Falou, Outro, uma das maiores idiotices do mundo foi barrar esse filme. Se você pegar... Eu tô falando aqui só... lugar de fala. Tô falando só, então, os negros. Você pegar o Lou Armstrong. Lou Armstrong fez uma versão espetacular de Zipa de Duda, Zipa de A. Cara, e ele sempre achou também uma idiotice. Se você pegar a Hayley McDaniel, que era a atriz negra, né? A primeira atriz negra da história a ganhar um Oscar pelo Vento Levou, ela trabalhava nesse filme. E ela sempre falou que nunca viu isso. Ela falou assim, de onde que eles tiraram isso? Historicamente, você tem que pensar que os negros nem apareciam nos filmes. Sim, então foi uma grande conquista. Enorme conquista. Virar o Hal Johnson. O Uncle Remus. Exato. O Hal Johnson, que era um maestro. Johnson, maestro, e ele que fez os arranjos das músicas, tal, todos. Cara, ele era uma das maiores sumidades ali de ativismo negro. Ele participou do filme. Ele trabalhou no filme. Se você pegar o próprio ator, o James Baskett, primeiro protagonista negro da história. Primeiro Oscar que um homem negro ganhou na história. Pô, como é que o Disney é racista? Como é que é racista, cara? Faz então, sentido, assim, né? Então tem esse tipo de coisa que os caras fazem, que é complicado, porque a galera compra uma ideia sem saber o que está comprando. Por isso que eu te falo, como o filme foi limado da prateleira, muita gente nunca assistiu. Então, assim, eu não sei. Só que se você for olhar o Floyd Norman, que está vivo até hoje, foi o primeiro funcionário negro da Disney. E isso tudo que a gente está falando, vale lembrar, período de Jim Crow. Cara, o período mais sujo, mais terrível dos Estados Unidos, onde havia um separatismo cruel. Cara, o Walt Disney teve peito de colocar um negro para ser o protagonista da história, sabendo que muita gente, por exemplo, no Sul não ia assistir o filme, não ia ver. Tinha isso, não ia. Tanto que quando eles boicotavam, quando eles foram lançar em Atlanta, na Georgia, o filme foi lançado lá. O James Baskett não pôde comparecer. Óbvio, os racistas impediram a presença do cara. Sabe o que o Disney fez, cara? Ele foi até lá, apresentou o filme e foi embora. E os caras putos da vida que ele não participou. Ele falou, se o meu ator não vai, eu também não vou. Aí você fala, puta cara racista, né? Nossa, que racista o cara. Nazista. Aí o mais engraçado é que você vê essa turma que grita, aponta o dedo, não sei o quê. Tem um jornalista, não preciso citar nome, mas ele toda hora ele tem esses argumentos. Aí um dia, curioso que sou, eu fui olhar o Instagram do sujeito. Aí eu comecei a olhar. Eu falei, rapaz, eu tô olhando aqui já faz uns 3, 4 anos de postagem do cara. Toda a turma dele, toda a galera dele, não tem um negro, cara. Claro. Ou seja, ele impõe a inclusão pra você, pra qualquer cara. Na vida dele, não. A vida dele, os amigos ricos dele, tudo bem. Esses aí não precisam estar. Então, assim, eu acho isso uma idiotice tremenda. E o pior de tudo é que destrói o legado da Destrói arte, o legado. O legado da empresa. O Canção do Sul foi o primeiro live action da história. O primeiro filme da Disney, 46. Depois ela fez A Ilha do Tesouro só em 50. Ou seja, foi o primeiro live action Disney. Então você fala assim, cara, olha a importância que isso tem para a companhia. Agora é lógico, você pode colocar um aviso, como eles colocam agora, eu acho até muito mais bonito. Sim. Explique, olha, esse filme... Claro, pega uma Whoopi Goldberg, que é excelente, ela faz um videozinho de 2 minutos contando a história antes do filme. Vai ser lindo, o filme vai ficar mais legal. Ela fala, gostaria de contar para vocês, tal, isso aqui, infelizmente, os Estados Unidos sofreu isso, que foi terrível, e não sofreu só essa época, isso... Levou anos, demorou. Basta dizer que os direitos civis só foi em 64. A gente tá falando de um filme de 46. Então, assim, poxa, cara, é muita acusação, às vezes muito dedo na cara, sem saber do que tá falando. Você não sabe do que tá falando. Aquele filme, que não tem nada a ver com Disney, o Nascimento de uma Nação. Esse sim é horroroso, né? Mas você assistiu? Claro, isso é horroroso. Mas ele inventou a linguagem do cinema. Sim, mas o filme é horroroso. Filme mostra, né? lá o filme mostra Ku Klux Klan como heróis. Então você fala assim, e o negro como um selvagem. Você fala, isso é horroroso. Isso devia ser queimado e sumir com essa cópia, entendeu? Aí o negro vai falar, você está sendo... Eu falo assim, não, porque isso realmente ofende. Isso é pesado, porque o imbecil que assiste isso, ele vai achar que ele também é herói se ele fizer uma besteira dessa, porque, então, assim, tanto que a KKK ficou anos. Então, assim, isso eu acho que é pesado. Por mais que a linguagem cinematográfica tal, e a época era outra, tudo bem, mas isso é pesado. Agora, um filme onde um ator negro, um personagem negro, ele é o protagonista da história, ele é o herói da história, ele só expõe mensagens positivas, coisas boas. Ah, mas romantizaram demais. Cara, e você queria que ele fizesse o quê? Tipo assim, não é Amistad. Não é um documentário. O Walt Disney não pegou uma época e falou assim, vou fazer um documentário. Ele fez um filme para a família, onde ele colocou a criança, ela fica
O menino é rico, só que o menino tem a amiguinha dele lá, que é pobre e é loira, e tem o outro amiguinho, são os três, o filme inteiro são os três. Ele tem o outro amiguinho, que é negro, que é filho de um escravo. Os três. Ele não se dá com o pai, a relação dele com o pai não é muito boa. Quem é o pai dele? É exatamente o Uncle Remus, que é quem ensina ele, por base de metáforas, né, usando os animais e tal, acaba trabalhando o menino. O próprio James Baskett, só para fechar esse assunto, né, ele faleceu, foi o último trabalho da vida dele, né? E aqui, quem vê aquele senhor lá, ele tinha 42 anos, cara. Nossa, quando ele fez o filme. 42 anos. Então, assim, ele ganhou o Oscar 2 anos depois, em 48. Cara, e ele morreu, doente. E a esposa dele, que é um tapa na cara, porque sempre falou que o Walt Disney nunca deixou a família órfã, passando por nada. O Walt Disney escolheu o cara, e ele, o Baskett, disse que morreu triste. Porque ele não conseguia entender. Porque ele falava assim, pô, já não bastam os brancos vetarem o nosso trabalho por causa da nossa cor, agora os negros também estão vetando. Ele falou assim, qual a lógica disso? E quando você vai olhar nesses sites, o IMDb ou Rotten Tomatoes, sites de críticas, cara, até hoje o filme tem nota altíssima. Altíssima. Que é o que interessa. Que é o que interessa. Você pega filmes mais chatos. Exato, você pega filme de patrulheiro que... Investindo dinheiro, investindo em publicidade, investindo em críticas, investindo em tudo isso. O cara tem nota 6, outra coisa, você pega um filme barrado, bloqueado, que ninguém pode mais assistir, o filme tem nota 8 no MDB. Aí você fala assim, cara, nota 8 no MDB, porra, tem que ser um puta filme, velho. Você não tem. Aí, mas o filme ele é meio bobinho. Claro, ele é um filme pra família, ele é um filme sessão da tarde. Você queria o quê? Década de 40, né? 46, mas é um filme bonito, é um filme. Claro. É um filme. A pessoa tem que assistir entendendo isso. Ela fala assim: eu não estou vendo Emancipation com Will Smith, eu não estou vendo um filme que está retratando como foi a escravidão. Cara, eu estou vendo um filme que está mostrando a reconstrução, mesmo sabendo que os negros sofreram muito, iam sofrer mais, infelizmente, mas o filme não se prende a isso. O filme está mostrando apenas uma situação. Olha, eu não estou mostrando o que está acontecendo, eu estou mostrando essa família, tem esse negro aqui, ele vai ser tipo o mentor desse garotinho e tal. E se prende a isso, cara. Não é um documentário, você não precisa saber o que está acontecendo lá. Mas as pessoas insistem, sabe? Não, tem que ser isso. E aí acontece isso que você está falando, entendeu? Aí pega uma agenda woke que fica obrigando. Se você não assistir, por exemplo, o cara foi ver A Pequena Sereia. Eu não gostei. Racista. Calma, eu não gostei, nem falei da menina. Não, eu vi um amigo hoje falando, esses dias, que ele falou, cara, eu adorei, a menina é ótima. Eu não gostei dos personagens, o Peixe, por exemplo, que ele falou, né? O linguado. Ele falou, porra, no desenho é bonitinho e tal. Exato. Puseram um peixe. Ele falou assim, cara, um peixe não tem carisma, um peixe. Então ele falou assim, é ruim. Aí eu fui falar que isso é ruim. Ele falou, juro pra você, me chamaram de racista. Eu falei, você é louco? Ele falou, eu adorei a menina, não tô falando da menina, não. A menina é ótima, a menina rouba o filme. Sim. O filme é bom por causa dela. Ele contou, né? O filme é bom por causa da menina. Exatamente. Eu tô criticando o que tá ao lado, que é bobagem. Já que é uma animação, Peixe é uma animação, por que não fazer animação igual? Exato. Tá muito vulgarizado, né? Igual você espirrou, fascista, nazista, não sei. Calma, cara, calma. E sem saber, né? Porque às vezes é o que eu tô dizendo, a pessoa às vezes xinga, às vezes briga, sem saber, como o caso que a gente falou do... É fácil, eu desafio o cara que assistiu, porque muita gente, como o filme é fora de catálogo, eu tenho, graças a Deus, que eu colecionar, mas assim, muita gente não vê esse filme desde 87, 88, não existe mais. Então assim, o cara nunca viu, mas ele critica, ele fala mal. Aí eu falo assim, cara, mas você não viu o filme. Mas não interessa, todo mundo fala, o Spike Lee falou que é racista. Eu falei, então você pega a hora do show do Spike Lee, que ele faz uma ironia com a blackface, e diz pra ele, isso não é racismo. O Spike Lee me nega, um chato. Porque virou né, cara, virou um puta mala. Então, Maurício, assim, é o seguinte, eu tenho que encerrar, eu queria dizer o seguinte, cara, você é um dos maiores especialistas do mundo em Walt Disney. Pô, obrigado. Não sei se tem, né? Mas deve ser. Certamente. Pelo que eu ouvi aqui, eu estudei pra isso. Agora eu quero saber, cadê a versão em inglês disso aqui, meu? Então, você sabe que muita gente, o dia no Pânico, o Emílio fez essa mesma pergunta, um monte de gente. Ontem, eu tava numa reunião com uma empresa e tal, e o cara fez a mesma pergunta, então assim, cara, o problema não é a versão. A versão eu tenho 200 pessoas que já se propuseram a fazer a versão em inglês. Sim. O problema é você distribuir. Eu acredito, né, de verdade, se tiver alguém aí assistindo interessado, eu acredito que esse livro tinha gigantescas chances de ser um sucesso muito mais fora do que aqui. Pois é. Muito mais. É isso que eu tô achando, te digo um lugar, por exemplo, não tô nem falando dos Estados Unidos. Estados Unidos bombaria fácil, mas estou dizendo um lugar. A Itália, por exemplo. Na Itália, pra você ter uma ideia, a Disney ela é muito mais fraca do que o Walt Disney. O italiano é apaixonado por ele, pela figura dele.
né? Até pelo Fellini, que também sempre foi fã, e sempre falou muito bem do Walt Disney, né? Então, assim, eu acho que isso vingaria. Portugal, por exemplo, né? Que já está em português, fala assim, cara, eu recebo na editora, só para dar um toque aqui, para quem tiver interesse, tem em todos os lugares, mas a editora é a editora Zelig, www.editora.zelig.com.br, vai com a dedicatória do autor, né? Então lá é mais bonitinho. Legal, sei. Eu recebo direto, assim, de verdade, pedidos de Portugal, e eu não posso enviar, porque é caro. Porque o frete até Portugal, eu enviei para uma mulher que ela quis, eu mandei. 250 pau. Eu sei Porra, que... não tem lógica isso. Eu falei, cara, custa 250 reais pra eu te mandar esse livro. Então, assim, eu sei que é duro falar isso, cara, mas uma versão digital, cara. Eu sei que porque o livro é muito bonito. Eu não muito faço. ilustrado. Pela Zelig, a gente tem a gente tem esse pensamento, né? Eu tenho 3 livros esgotados. O ABC do Rock tá esgotado, o Fragmentos de Construção tá esgotado e o Duplay Center tá esgotado. O Duplay Center, cara, você imagina a quantidade de gente que me pede. Porque, porra, é a única biografia oficial do parque. Oficial, prefácio do Maurício de Souza, o próprio Marcelo Gutglas, o dono do parque, foi quem supervisionou toda a obra junto comigo. Eu não faço, e eu acho que não tem sentido porque a Zelig, que você vê por esse livro, cara, todos os livros, o acabamento é impecável. Eu sei, então, assim, são livros de colecionadores. Se eu coloco uma coisa dessa, porra, pra colocar de book... Eu matei metade da obra, entendeu? Então eu falo assim, eu não me preocupo muito. Ah, não, mas aí você tá perdendo dinheiro. Tudo bem, cara, eu não tô preocupado com isso. O que eu quero é que as pessoas tenham em casa um baita livro. Graças a Deus, o que eu venho recebendo de retorno desse livro é fantástico, assim, fantástico. As pessoas têm amado, gente que, sabe, te escreve lá, muita gente. Porra, você me fez chorar. Porra, eu me emocionei demais. Porra, eu não sabia que esse cara era assim. Teve gente que eu achei legal, que na minha página Toca do Lobo, né? Então tem muita gente que compra porque gosta do meu trabalho lá, como escritor e tal. E não gosta do Disney. Eu recebi vários assim, eu não gosto do Disney. Eu tô comprando porque é você, eu gosto do que você escreve. Que legal. Cara, e quando acaba o cara fala, velho, você fez eu arrumar... A minha médica, por exemplo, ela fala que o marido dela nunca foi fã e hoje ele leu, né? E ela falou assim, pô, você arrumou pra cabeça, cara. Ele tá louco pra ir pra Disney. Agora ele fala pra mim, vamos pra Disney que agora eu quero conhecer essa porra. Ele me convenceu que eu quero. Eu falei, pô, agências de turismo, olha aí, ó, eu convencendo as pessoas aí. Mas é isso, eu acho que seria... Que legal. Assim, se tivesse realmente uma editora com interesse fora, cara, eu não tenho dúvida, ainda mais... Volto a repetir, né? Centenário Disney, cara. Pois ia bombar. Bombar. Vai nessa, cara. Porque é um livro bem sucinto, né, cara? Gostoso de ler, não é um livro maçante, cansativo, que o cara fala, puta, eu vou ler 1.200 páginas, o cara vai me contar até, sei lá, o nome do médico, quando o Disney foi, que ele tinha uma Joanete. Você fala, não interessa isso, cara, me conta ele, né? Muito como bom. Nasceu e morreu, é o que me importa. Bom, Maurício Nunes, Árvore dos Sonhos, a vida e obra de Walt Disney. Comprem, porque é muito bom, é muito legal. E aqui esse programa já acabou de servir como uma não deu tempo nem de falar do Walt Disney no Brasil, né? Verdade. Caramba. Pô, é mesmo. próxima Pô, vocês fala, aí, eu tô de boa. Cara, você vai voltar aqui, você volta aqui, mas você mora em São Paulo. Porra, tudo, cara, né? amanhã você quer? Tô de boa. Sou fã do Oeste, porra. Boa. Vai, Meu? Você assina, cara. Porra, eu quase trabalhei aqui, meu irmão. Pô, jura, Eu fui, acho que um dos primeiros convidados a trabalhar aqui na época da pandemia. O nosso cartunista fez a capa, é isso? A capa, cara, é mesmo. Logo que começou, quando tava começando o projeto, no meio da pandemia, tava até contando pro Márcio. Aí me convidaram pra vir pra cá. E eu conversei até, não vou lembrar, não foi com a Branca, não, foi com uma outra, vou lembrar o nome. Mas o que pesava pra mim era que tinha que estar aqui diário. E eu falei, puta, pra mim não dá, cara. Porque quando eu trabalho, as revistas que eu trabalho até hoje e jornais, eu sou articulista, então eu fico na minha casa, eu não tenho no lugar, né? Principalmente na área de turismo, que é uma área que eu trabalho muito, para muitas revistas, muitas coisas. Pô, cara, eu viajo e mando pros caras o artigo, a matéria, o vídeo que o cara pediu, né? E aqui tinha que ficar, então eu falei, pô, não dá, mas assim, até brinquei com ele, falei, cara, mas o passe tá aberto aí, entendeu? Se o dia mudar de ideia e falar, pô, vamos aceitar o cara para fazer uns artigos, tamo aí. Eu, por mim, você já tá amanhã aqui, já hoje mesmo, talvez já tem que falar com o meu tio, né? Com o Augusto Nunes, né? Que é meu nome, para quem não sabe, meu nome real isso, tá? É Maurício Augusto Nunes. Caramba, juro por Deus. Tanto que eu até brincava. Meu nome é Maurício Augusto Nunes. Acabou. É que eu uso só o Maurício Nunes, mas é Maurício Augusto Nunes. Um dia eu ainda falei, não sei o que eu falei que era. Você, né, brincando, você falou assim, você é seu tio mesmo? Eu falei, lógico que não. Eu adoraria que fosse, mas não é meu tio, cara. Eu falei, eu nem tenho mais tio, pô. Meus tios não estão mais aqui entre nós.
Cara, Mas que beleza, que massa. Eu adorei ler seu livro. Meu, e você, Adorei. você vai vir pra cá, cara. Você vai vir pra cá de algum jeito. Vambora. Tamo aí. Pô, e assim, qualquer novidade também, sabe, livro, falar de outro livro, falar de... Pô, com prazer. Porque foi muito legal, cara. Esse daqui foi dos melhores. Excepcional. Com prazer. Meu primeiro podcast ao lado do Gandalf, o cinzento. Eu falei que não ia doer, pô. Viu como eu cumpro? Eu falei, relaxa, cara. Fica calmo, vai ser bom. Fica sossegado. Não, aqui é bem à vontade, é bem... Pô, eu gostei muito também. Pô, viu? Maurício, muito obrigado. E vamos voltar aí outro dia. E obrigado ao Vitor. Eu agradeço, meu caro. Pô, muito legal Gandalf. mesmo. Foi um prazer. Quem quiser entrar em contato, rapidinho, o Instagram é o Lobo_Mochileiro. Lobo_Mochileiro. A página do Face, que é bem visitada lá, é a Toca do Lobo, né? Que é a minha página. E o livro, repetindo, Editora Zelig, em homenagem ao Woody Allen. Sei. Então, editorazelig.com.br. Na volta, ali, uma próxima coisa, eu te conto as histórias que eu tive com o Woody Allen, pessoalmente. Cara, mas aí tem que voltar. Tem que voltar. Próximo. Que é meu segundo ídolo, entendeu? É o Walt Disney, depois é ele, mas ele eu tô de mal. Não vou escrever um livro sobre ele. Mas continuo fã. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua presença. E faça como Maurício, assine a Oeste. Claro, né? Demorou. Sobrinho do Augusto aqui, primo da Branca, né? Primo da Branca. E Hiptaê tá aí para vocês todos. Muito obrigado e até a próxima. Pessoal, hoje tem uma informação importante para você que está assistindo a programação da Revista Oeste. Nós vamos falar de um produto com excelentes resultados, o Ora Pronobis da Vita e Gold, que foi desenvolvido exatamente para você que sofre de artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia e dor no corpo por conta de inflamação ou desgaste das articulações. É aquela famosa dor nas juntas, não é isso, Renata? É isso mesmo, e vai muito além, porque as pessoas deixam de fazer atividade do dia a dia por conta de dor. A dor veio, tem algo de errado, a gente não pode ignorar e nem se acostumar com ela. Mas comece o seu tratamento com Ora Pronobis da Vita e Gold e eu vou te explicar o porquê. Primeiro que Ora Pronobis é uma planta estudada há muito tempo com muitos benefícios para você. Segundo que é um anti-inflamatório natural maravilhoso. E o da Vita e Gold, Ora Pronobis da Vita e Gold está concentrado, ou seja, ele vai direto no foco da sua inflamação e da sua dor para te trazer um resultado mais rápido. Ou seja, se você está aí com esses sintomas de dor no corpo, dor nas juntas, com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, pegue o telefone e ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, mas ele vai muito além da dor. Imagina que o Ora Pronobis tem mais vitamina C que a laranja, tem mais cálcio que o leite e para você que faz ainda tratamento para anemia, tem mais ferro do que uma beterraba, gente. É saúde em cápsula para você. Aproveita, hein? Corre lá, 0800 291 2200. E ó, Renata tem promoção, viu? Tem uma promoção e a promoção tá boa demais. Ligou agora, falou que tá assistindo a Oeste, você vai ter 70% de desconto, não é mentira, 70% de desconto no seu frasco de Ora Pronobis e vai ganhar um presentão. Você vai levar aqui o colágeno tipo 2, que vai ajudar nas dores da sua articulação também. Ou seja, são 2 produtos da Vita e Gold com garantia para você ter um resultado maravilhoso na sua dor. Acabou a dor para você, chega de sentir dor, ficar chateado, parar as tarefas do dia a dia. Liga agora e adquira o seu Ora Pronobis. 0800 291 2200.